Fala pessoal, mais um podcast Denilson Show com meu parceiro Chico Garcia, o corintiano. Esse moleque tá numa fase, cê é louco, tá felizão, né, irmão? Campeão paulista, tá gostosinho, né? Você que tá conectado aí no YouTube do Denilson Show, se inscreva no canal, por favor, se inscreva no meu canal do YouTube, se inscreva no canal pessoal do Chico também no YouTube com as análises, principalmente do Corinthians, live todo pós-jogo. Todo pós-jogo. Todo pós-jogo live, então se inscrevam no canal do Chico Garcia. Agradecer a Melita, nossa parceira aqui no nosso podcast. KTO, cada jogo é único. Lembrando, para maiores de 18 anos, vamos se divertir, vamos jogar. Embaixador da KTO, tanto eu quanto o Chico. E a KTO é a patrocinadora master aqui do podcast. Cuba, que são esses fones, ó, que tanto eu e o Chico estamos usando. E que é a nossa parceira aqui no nosso podcast, que são fones brasileiros, profissionais, feitos para durar e muito. Além do mais, as peças são substituíveis. Que da hora, né, papai? Qualidade de som top, obrigado pela parceria aqui no podcast, com 5 anos de garantia e suporte nacional de fábrica. Para saber mais informações, já sabe, link na descrição. Chico Garcia. Fala, Dena. Como estamos, pai? E o telão? Tá bem? E o telão? Você é louco, Que renco, isso? pai. Que Você é renco, moleque. Nossa Coisa senhora. mais linda, né, mano? Tamo bem demais. Vou colocar uma na 94. sua casa lá, irmão. Vambora. Hã? Bora. Gostei. Beleza? 94, Baratinho, marketing pai. e futebol. Que momento que estamos vivendo, Como é que é o hein? nome? 94, marketing Por e isso que futebol. você vê, irmão. Hã? Porque eu não só falo Que 94. Que momento estamos vivendo, 4º ano desse podcast aqui, agradecer o carinho, as pessoas nos param e falam muito a respeito das conversas aqui, e tudo está aqui no canal do Denilson Show, tem resenha com tetra, com penta, se você for voltando aí, tem muito bate-papo interessante, bacana, já empregamos muita gente, né, Denilson? Galera vem aqui... Recentemente. Valeu, André Balada. Você agradecendo, irmão. Galera vem aqui rapidinho, a gente vê posicionado no mercado. Vamos ter que trazer o Dorival Júnior. Dorival tem que voltar. Ele veio, empregamos. Agora ele caiu, trazer ele de volta. Caraca, o Dorival veio aqui antes do Ceará, mano. E Ceará, Flamengo, São Paulo, seleção. Eita, nós. E agora caiu. Obrigado pela audiência de vocês aí. Pode deixar comentário que a gente lê muito aí, sugestões, né, de entrevistados também. Agradecer os nossos parceiros. E vamos falar com um artista da bola, um atleta aí que passou muito tempo nos campos aí, jogando em grandes clubes e que tem muita Ainda resenha tem mais gol que eu? Tem pra mais gol oferecer que eu, pra não. gente. Com certeza tem mais gol que você, Denil. Com certeza tem Todo mais mundo, gol. até esse zagueiro tem mais gol que eu. Que fase. Por favor, faça Fala, bolas. Diogão! Ex-Portuguesa, Flamengo, Palmeiras, Olympiacos. Rodou o mundo, Diogão, hein, pai? e aí, meu parceiro? Primeiro, obrigado, mano. Tá com a gente aqui. Eu que agradeço, prestigiando é um o nosso prazer estar trabalho. aqui. Pô, vocês empregaram todo mundo, vai empregar eu também. Todo mundo, irmão. Todo mundo Vai que passou empregar aqui. Onde também. você quer jogar? Você quer ser comentarista, treinador? O que tiver bom, me emprega. Não importa Bora, onde. bora, fica Onde tranquilo. botar nos 11, eu tô jogando. Bem-vindo, viu, Diogão? Valeu, obrigado. Feliz tá recebendo você aqui. Quando a nossa assessoria combinou com você e você aceitou, eu falei, cara, que legal, porque assim, já tem tanto tempo que as pessoas de repente não sabem, né, o que o Diogo tá fazendo, quem é o Diogo? E, cara, o podcast tem uma missão de homenagear os nossos convidados. Eu falo pro Chico Garcia aqui, toda a equipe da 94 e do podcast, a gente tem essa... Eu acho que esse privilégio, cabe essa palavra, né, Chico? Sim. De conversar com vários jogadores de futebol, ex-jogadores de futebol, cada um fazendo alguma coisa. E eu, particularmente, migrei para a área da comunicação. Parei de jogar e migrei para a área da comunicação. A gente vai passear durante pela tua trajetória. Você faz o que hoje, depois que você parou de jogar futebol? Onde você se encontrou? Cara, hoje eu agencio, né, atletas. De vez em quando eu faço uns bicos aí também, comento e tal. Mas hoje minha função é agenciar atletas e ajudo nas funções de casa, né? A gente passa muito tempo da carreira, né? Essa é boa, essa é boa. hein? De levar os mozão, filhos vou na falar isso escola, agora. de pegar... Eu tenho o meu filho mais novinho, ele tem autismo, então eu acompanho Sim. ele na terapia, tudo. Que idade? Meu filho mais novo tem 9 e o mais velho tem 14. Entendi. Então o Davi aí- tem 10, meu filho. Então eu fico Mas, acompanhando nessa fase que parei, posso aproveitar, posso ajudar mais, né? Participar daquilo que eu não podia enquanto eu jogava. Que legal, Isso cara. é bacana. Da onde veio o Diogo? Como começou a tua trajetória no futebol? Cara, eu nasci ali no bairro, na Zona Sul, ali no Jardim Ângela, Capão Redondo, né?
Tá achando que é só você que é diadema? Vai. Que é diadema, ladrão. E aí... Jogando na rua. Jogando na rua. Aí minha avó trabalhava de cozinheira na creche na rua de baixo. E ela comentava que eu gostava muito de futebol, jogando bola na rua, e uma pessoa indicou o Pequeninos do Jockey. Pequeninos do Jockey. Pra ela. Aí eu com 6 anos de idade, minha mãe, né, me levou no Pequeninos do Jockey, aí eu entrei lá dos 6 pro 7, aí eu fiquei até meus 13, 14 anos. Aí onde eu fui pra Portuguesa, né? A gente fez um amistoso contra a Portuguesa. Jogou bem? Não, nosso time arrebentou, o time da Portuguesa. Jura? Foi coisa de 9, 10 a 0, que é assim, tava formando, né? Sim. A equipe então pegou o pessoal da peneira, nosso time era muito bom. E aí foi a maioria do Pequeninos do Jockey e virou o time da Portuguesa, né? Que ano isso? Porque Isso foi em 2000. Portuguesa noutra fase, né? Portuguesa bem, Portuguesa... Era Portuguesa... inclusive eu fiz um Série teste A. na... 2000 tava amassando no Flamengo. E aí eu fiz um teste no Palmeiras na época, né? Que é a transição ali 13, 14 anos, você começa a fazer testes nos clubes, né? E aí eu fiz um teste no Palmeiras, Pelezão, antigo Pelezão. E aí passei no Palmeiras e fiz um teste na Portuguesa. Só que na época a Portuguesa era muito mais estruturada. Olha e aí isso. meus amigos também do Pequenos do Jockey ficaram na Portuguesa, eu optei por ficar na Portuguesa. Caramba, que não, se você falar isso pro torcedor, hoje ninguém acredita, Não, né? não Porque acredita, o Palmeiras mudou muito nos últimos anos. E olhando a tua trajetória, que a gente vai conversando, olhando a tua trajetória, você teve a oportunidade de, obviamente, se profissionalizar na Portuguesa, jogar Série A2, aí Série B, se destacar e tudo mais. Depois você teve a oportunidade de jogar no profissional do Palmeiras. Sim. Que é um sentimento, deve ser muito louco, porque você falou aí, pô, fiz teste no Palmeiras, mas eu falei, mano, eu vou pra Portuguesa porque meus amigos estão na Portuguesa. Sim. E desde criança era jogar bola, não tinha uma outra coisa pra fazer, porque eu desde moleque, irmão, esquece. Meu pai falava, pô, meu filho, vai empinar um pipa, não vai... Eu queria jogar bola, eu só queria jogar bola. Passar o tempo inteiro jogando bola. Você deve ser a mesma coisa, Ah, falou 6, 7 anos, mano. Voltava pra casa quando acabava a luz. Não, o negócio era Sem jogar comer bola. a tubaína na barriga. Eu ia soltar pipa, eu não sabia desbicar o pipa. Pô. Então, ia igual andar de eu. carrinho de rolemã, não sabia nem andar. Aí os moleques falaram, você não sabe fazer nada, vai jogar bola. É isso. Pronto. E assim, é claro que ali na parte dos juniores, ali quando tá na Portuguesa, eu já tive muito claro assim, se eu não subir no meu primeiro ano já, vou trabalhar, porque, né, tinha que ajudar em casa, tudo. Então, assim, já tava com essa pressão aí. Não, mais pressão interna. Você, né, isso. Isso me chama a atenção quando eu... Mas não da minha família, assim, de cobrar que eu tenho que trabalhar, porque me acompanharam, incentivaram. Você tinha mas irmãos? era mais... Eu tenho uma irmã, só que tem uma diferença muito grande. Minha irmã, inclusive hoje, ela completa 26 anos. Bem mais nova. É bem mais nova. Então, assim, era mais por mim mesmo, sabe? Se não der certo, cara, eu vou correr atrás. Sim. Mas a primeira opção sempre foi o futebol. É engraçado, porque muitos jogadores, ex-jogadores passaram por aqui, porque quando vocês falam, pô, eu nessa época eu pensei em fazer isso, largar e trabalhar. Eu não lembro de nenhuma decisão, Tipo, eu não lembro de ter nada claro na minha cabeça. não tinha plano B. Eu não tinha plano B. É isso aqui. Vai jogar pronto. bola ou vai jogar bola. Ah, Denilson, mas você conta que você trabalhou numa padaria 2 dias. Mas era moleque, Diogo. 2 Cara, 2 dias, mano, pressão em casa. Sacanagem. Falei, minha mãe, mais por parte da minha mãe, você vai ter que trabalhar. Aí o meu primo trampava na padaria, que era na esquina de casa. Aí eu fui. Aí trampei sexta, trampei sábado. Aí no domingo, mano, os caras passando com a mochilinha pra ir jogar bola. Falei, não, mano, eu vou pegar essa barca aí, eu vou trabalhar. Não, aí eu cheguei no dono e falei, mano, a conta. Ele falou, conta? Você trampou 2 dias. Queria receber ainda. Eu queria jogar bola, assim, então eu fui jogando bola. Aí você vai pra Portuguesa, faz a base na Portuguesa. Eu passei por infantil, passei por Fez toda a base lá. Fiz toda a base. E aí quando começou a visualizar ali o profissional? Então, aí foi assim, criou uma expectativa muito grande, porque assim, cara, eu era reserva no infantil. Primeiro ano de juvenil eu não jogava, quase fui mandado embora, que eu tinha a maturação atrasada também, né? Então o pessoal tava tudo desenvolvido, Você era mais franzininho, e bem atrás fisicamente, assim, eu tinha uma boa técnica e tal. E aí no meu segundo ano de juvenil eu jogava, ficava no banco, aí, cara, assim, ninguém esperava muito. Aí eu nos juniores eu dei uma crescida, aí, pô, igualou, aí eu atropelei todo mundo. Então criou uma expectativa... Sempre atacante? Eu era meia. Meia. Era meia. Aí foi muito bem, né? No meu primeiro ano de juniores aí criou uma expectativa. Então pra mim ali, eu falei, pô, cara, sofri muito na base. Se não for agora,
Aí eu vou trabalhar, vou ajudar em casa, vou fazer alguma Sim. coisa. E aí acabou dando certo. Você prefere ficar na Portuguesa, você falou, pela estrutura, ou tinha alguma referência? Porque na Luz ali, né, pô, anos antes, poucos anos antes, vice-campeão brasileiro ali com Zé Roberto, Zé Maria, Rodrigo Fabre. pô, Rodrigo Fabre, né? A Foi pro Portuguesa Real Madrid revelou depois, muita né? gente boa ali, né? Não sei, você tinha alguma referência no time ou foi pela estrutura mesmo? Cara, Portuguesa, por exemplo, fui fazer teste no Palmeiras. Quando eu fui fazer teste na Portuguesa dava café da manhã. Faz diferença, né? Portuguesa, Foda. academia, tinha aula de capoeira. Era uma estrutura bem Caramba. maior que no Palmeiras na época, Que né? loucura isso. Na época tinha muito mais estrutura. Então, assim, me chamou a atenção e também pelo fato dos meus amigos estarem lá, né? Então, assim, foi um pouco dos dois, assim. Mas eu acho que pesou dos meus amigos, mas a estrutura da Portuguesa no momento era bem melhor. A condição financeira da tua família sempre foi ok? Passou Denilson, alguma cara, dificuldade vamos lá. nesse período Eu- de pequeno? Você, tua Cara, irmã, com a tua família? Dificuldade é assim, né? Que a gente, quando cresce, a gente tem mais a noção exata, né? Exato, sim. Então, assim, nunca me faltou nada. Nunca me faltou um prato de comida em casa. É igual em casa. Mas não era luxo. Por Exato. exemplo, eu tinha meu prato contadinho, meu bife contado. Exato. Então ali a briga, às vezes, se eu tava um pouco mais de fome, pegava um bife, minha avó soltava os cachorros porque eu comia o bife no meu tio. Então, assim, Então, assim, mas, cara, não me faltou nada, fui muito bem cuidado. Falo isso pra todo mundo, né? Que a gente, jogador de futebol, também gosta de contar história triste, né? Exato. Vim de uma periferia violenta, muito difícil, morava num bairro super perigoso, mas de fato não me faltou nada. E lá em casa minha mãe trabalhou desde cedo, minha avó, meu avô, meus tios, então assim, não Bons tenho valores. bons valores, ótimos valores. Então assim, nunca me faltou nada, diferente muitas vezes de amigos meus, né, Sim, sim. que eu via. Então assim, eu não tenho nada do que reclamar. Nunca precisou fazer outro tipo de trampo, tipo padaria 2 dias, assim, ou É, entrou mas- na Não, bola e mas- não saiu mas, mais? por Mas exemplo- não é assim não, tira às 5 horas da manhã, abria ó, a nunca padoca, precisei, né? mas Eu por sei, eu exemplo, sei. já passei Mas 2 por baixo dias do ônibus, vendi o passe e comprei um lanche. Entendi. Então, assim, já fiz muito isso. Que Então, na assim, época descia por trás, né? passar por baixo, falar com o cobrador, às vezes o cobrador tem Tá ligado, né, Chico? Moleque Eu não sei como é que tá era lá nada, no sul, tá nada. no sul, aqui em São Paulo, né? É. Você entrava pela frente. Não, e pior é que a gente fazia isso de sacanagem. Aliás, entrava né? por trás e saía pela frente. O busão, né? Você entrava por trás. Não, passar Catraca, por baixo. catraca, Ou então, e Não, saía é na que frente. mudou, eu não sei, lá no Super mudou. Hoje Tinha uma é pela época que frente, entrava hoje por entra pela trás, frente. depois passou É, a entrar pela Então pela é frente, isso mesmo, é. a gente entrava por trás ali, a catraca logo já na cara do gol. Isso. Quando não, o parceiro, o cobrador ficava de paga boa um, e falava, passa mano, os dois. vou um desce aqui, Não, mano, mas que foi já por abre isso que já mudou. desce. Porque quando era atrás, o motorista não ficava vendo, você dava o cambão toda É, hora, você é, pulava antes. exatamente Aí eles passaram isso. pra catraca na frente e não É dava isso. mais. Peguei Né? essa fase aí também. Então, de- aí, assim, vendia o passe, comprava o lanche e tal, assim, mas não era sempre, né? Mas aconteceu já. Aí você se destaca na portuguesa, o Chico citou aqui em algum momento, as oportunidades de sair pra jogar já pra Europa. Uhum. Na tua cabeça, como é que foi? Você sempre teve um bom discernimento em relação a isso? Quando você era Deus, mais jovem? Então, foi tudo muito rápido, né? Eu subi com 18 para 19, joguei um ano na Portuguesa. No segundo ano, tive um destaque grande. No meu terceiro, eu quebrei o pé no primeiro jogo contra o Santos. E aí já tava negociação com o Arsenal. Aí acabou não dando certo, né? Fiquei Contra o Santos em Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, primeiro Sim. jogo. Você E já aí, tava em gente, negociação começo de com o ano. Arsenal. Já tava em negociação. E aí quebrou o pé. Quebrei o pé, o quinto metatarso. É Aí, lesão do Neymar, hein, mano? Tá com moral, Lesão de hein? craque. Que isso? Lesão de craque. aí passou 3 meses e meio, aí voltei a jogar o Brasileirão, nos enfrentamos, Palmeiras e Ó, Portuguesa, ó. Pacaembu. O Denilson nem lembra. Eu não lembro mesmo, não. Não, ele jogou, eu É? lembro. Não lembro, não. Ah, Rapaz, você- ter lembrado é porque eu fui bem. Foi bem, tava bem no jogo. Foi bem, É mesmo? Eu não lembro. foi bem. E aí eu joguei nem metade, joguei 13 jogos do Brasileirão. E aí teve a oportunidade de sair de novo pro Olympiacos e tinha uma proposta do Lokomotiv. Só que o Olympiacos, minha mãe foi conhecer, a Grécia tudo, falou maravilhas de lá. Aí eu não queria perder a oportunidade, né? Justo. Grécia ou Rússia, né? Lokomotiv Grécia ou e Rússia. E aí minha mãe ficou assustada porque eu na infância eu tive bronquite.
Então, assim, Lá frio pra caramba. muito frio. Eu falei assim, não, Mãe é- pelo amor mãe de é Deus. mãe. Mãe, né? Aí acabei optando pela Grécia, mesmo onde que mostrou mais vontade de contar comigo também, né? E o Olympiacos vontade. também tinha levado uns caras, uns brasileiros grandes lá. Tinha o Giovani antes, o Giovani, o Giovani Rivaldo. Santos, jogou né? lá, pô. O Rivaldo. Giovanni Messias, né? O Isso, Santos. cara, Nossa. você não tem noção da moral que ele tem lá. Imagina. O Giovani? Esse cara Nossa. ia Mas ter ele moral jogou onde ele muito. fosse jogar. Por exemplo, eu Ele jogou eu muito. fui apresentado e aí o cara me levou pra... Você era 10 lá também, não era? Era. 10, pô. Aí me levou Responsa. no Camisa restaurante, pesada, hein? Responsa. me levou no restaurante e aí tava televisão assim, os lances do Giovani. Falei assim, cara, parece fácil. Cara, ele era impressionante. Maluco, ele jogava impressionante, demais. Denilson. Jogava demais. Ele sempre foi muito inteligente. Não, Jogando. De vez em era- quando ele joga pelado, eu e vejo é- uns vídeos dele jogando Ele pelado. nem ele tem é- o- Então, parece que nem é tem fácil, né? reconhecimento que É merece, absurdo ele. Absurdo É, que ele fez lá. Essa história de você ir pra Grécia é interessante. Ele falou, pô, minha mãe foi na frente ver como é que era, né? assim. Legal isso, né? Assim, né? tipo, diferente. Eu quando eu vou transferido pro Betis, que eu saí de São Paulo pro Betis, cara, eu só pensei no dinheiro que eu ia ganhar, o que eu ia poder comprar pra minha mãe, que é a casinha e tal. Eu não queria nem saber se era frio, calor, se tinha... Não, que são ideias Sim. diferentes. Não, mas na minha assim, cabeça né, foi cara? isso também. Claro. Na minha Porque é cabeça uma foi, mas oportunidade minha na mãe... portuguesa, cara. Com minha todo mãe- respeito, né? Mas, É, cara, sim, ver um sim. futebol europeu atrás, Sim, pô. assim, na minha cabeça foi isso também, pô. É, né? Vou poder ajudar minha mãe, né? Minha família e boa. Mas minha mãe participava bastante nessa época, né? Então, pô, foi essencial ela ter ido com isso. Você sempre teve o gol, a vontade do gol, de fazer gol, porque você é um cara que tem um número de gols, caralho. Sim, então, Denilson, eu Expressivo comecei número de como gols. meia, né? Igual eu tava contando. E aí, tive um Me treinador... cantaram aqui 255 gols. Aí o Não tem Benazzi... mais gol que eu não, viu, tio? É? Aí o Benazzi me jogou... O Benazzi me colocou pra jogar de atacante. Sim. Aí, cara, comecei a fazer gol. Falei assim, vai aqui mesmo. Aí, Vai aqui mesmo. aí comecei a me adaptar e foi super bem, né? Gostei. Pô, 255 Você tá gols. contando os beneficentes também, que aí você fez pra caramba. Aí. Depois Mano, que você eu devo parou, ter, olha, sei lá, acho que uns 38, 39 uns gols. golaços aí na Neoquímica Arena, Final do ano, final da água, depois de aposentado, eu tenho mais. eu tenho Cuiabá mais lá, gols. no Mato Grosso lá. Golaço também. É, O goleiro era o Gonzi. O gol. O goleiro Gonzi. Voltando pra nossa rede. Oxe, você Sacanagem, tá, mano, Gonzi. desculpa, Um beijo, Gonzi. Parceiro também, gente boa pra boa. caramba. Você se adaptou rápido na Grécia? Me adaptei. Primeiro ano, por incrível que pareça, foi o meu melhor ano. Oxe. Então, todo mundo fala, né, que os primeiros 6 meses é de adaptação, mas assim, eu tava tão empolgado, tão assim, fiquei tão à vontade, fui super bem recebido, foi o meu melhor ano. O melhor Quantos ano. gols você fez, você lembra? Cara, acho que eu fiz 15 gols, não foi um número de 15 gols. gols? Não, Foi. mas é bom, pô, uma temporada Mas assim, chegando. fui super bem, participei, joguei a maioria dos jogos. E a maioria dos meus gols foi, por exemplo, eu fiz 6 na UEFA. Então, assim, a maioria dos meus gols que na Europa foi, League, foi né? na Europa League do que no próprio campeonato. Então, assim, me Caramba. adaptei bem rápido. Se eu tiver enganado, Chico, sem sacanagem, se eu tiver enganado, não sei se nem se cabe a comparação, mas a torcida do Olympiacos é um negócio meio de louco, né, mano? Cara, Massa, não é? Fanatismo. Eu loucura, acho que o loucura. Olympiacos acho que é... Cara, assim, fiquei impressionado porque quando eu cheguei na Grécia, eu desci do avião e foi um rapaz, o Marcelo, que veio representando o clube, né? Um brasileiro que mora bastante tempo na Grécia. E ele falou assim, Diogo, a gente vai ter que descer aqui direto pro carro, que a torcida já tá invadindo tudo aqui e não dá pra descer. Você já ficou Cara, assustado aí? não, fiquei assim meio, pô, moleque, 20 anos, né? Fiquei... Falou, para, nada a ver. Não, Aí eu entrei. Ninguém me conhece Ô, aqui. Denilson, te juro. Entrei dentro do carro, tinha torcedor subindo no teto do carro. E eu tava jogando na Portuguesa, né? Então, assim, por mais que a torcida portuguesa é fanática, apaixonada, mas não se compara, né? Que loucura Então, assim, isso. cara, eu fiquei ali impressionado desde o começo. Esse cara, que loucura. Porque eu, assim, obviamente, com toda a humildade e respeito do mundo, você sai ainda desconhecido, né? Pro Sim. cenário europeu, né? Sim, De sim. repente, isso que tenha te surpreendido, né? A gente tem um quadro aqui no programa que é O Povo Fala, que tá relacionado a isso que você tá comentando. Vamos colocar na tela pro Diogo comentar pra gente. Vamos ver. Algumas Oi, gente, perguntas. eu sou a vamos lá. Bruna, tô aqui no Calçadão de Osasco e hoje a gente vai descobrir o que as pessoas querem saber sobre o Diogo. Fala, Diogo, tudo bem? Queria saber de você qual foi a sua melhor lembrança que você tem de jogar no Flamengo. Flamenguista aí, né? Caraca, Pelo sotaque já sentiu que foi um flamenguista. Cara, eu acho que a torcida, né?
grandeza do clube, o Zico também, que, cara, sem palavras. Dá pra fazer essa comparação aí, né? passei. Porque você chega lá no Olympiacos, você falou, né? Você sentiu. O Flamengo é uma loucura também, É uma né? loucura, Nesse sentido, né? mas assim, Chico, eu cheguei no Flamengo, eu fiquei praticamente só 4 meses, né? Que eu cheguei Foi na rápido. metade do ano, então cheguei em Eu fiquei agosto. mais tempo que você. Agosto, Não agosto, fiz nada setembro, também, outubro, mas fiquei mais novembro e tempo. dezembro, 4 meses. E a gente falou de um outro Palmeiras, né? Era Sim. outro Flamengo Sim, também, né? Em relação a esse. Né? Flamengo, era outro Flamengo e assim, foi um Que ano que foi, Diogo? 2010, Perdão. turbulento. Então, 2003? Assim, 2010. 2010, Ó, perdão. e tinha sido campeão brasileiro um ano Sim, antes ali, mas Adriano Imperador, Mas aí caramba. eu cheguei no Flamengo, algumas semanas antes, teve o caso do Bruno, né? Tinha sido Nossa. preso. Sim. O Adriano tinha acabado de sair, né? E de uma forma meio que polêmica na época, também ele e o Wagner Love, né? E o Zico, no meio do ano também, teve uma briga com a Patrícia e acabou saindo. E o Zico que me trouxe. O Zico Então, era o técnico? Não, o Zico era o diretor. Diretor. Era o diretor. Então, assim, foi um ano muito complicado. Então, assim, é muito difícil falar sobre o Flamengo da época. Porque foi... Assim, em 2000 que eu passei já era tenso. Imagina. Ó, Foi em 2010. 4 meses, né, no Flamengo. Eu tive o Rogério Lourenço, o Toninho Barroso, que era da base, dirigiu o time por um jogo contra o O Guarani. Flamengo era bagunçado, Aí né? Silas e Luxemburgo. 4 meses, 4 treinadores, cara. É loucura. Como que você vai... 4 meses. 4 meses, 4 treinadores. Como que vai ter parâmetro O de Pet alguma tava coisa? lá? Tava. Tava lá o Loucura Pet, isso. né? Tá, o Pet, Kleberson. Um time assim, de Não, nome. porra. De nome era muito bom. Só que foi muito difícil, cara. A gestão É, vinha desde 2000, desde a minha Ali época. foi muito Impressionante como o complicado. Flamengo se arrumou, né, cara? De Ah, uns Bandeira, anos né? pra cá, Do né? Bandeira pra cá. É. Cara, que loucura, né? Virou Sim. uma potência e era muito bagunçado, né? Uhum. Ah, Então, assim, a lembrança que o rapaz falou é mais pela grandeza do time, né? Da torcida, do que qualquer outra coisa que eu vivi. Porque realmente foi um ano muito difícil. Eu falo, a gente tem mais perguntas do Povo Fala. A minha passagem pelo Flamengo era muito parecida com a sua, com os mesmos problemas de gestão. E eu conto, e não tenho vergonha de falar, também do meu comprometimento, sabe? Eu não tinha esse discernimento de falar, cara, beleza, você ficou 4 meses, eu fiquei 6. Com os mesmos problemas, tá? Mesmo problema, era questão de receber, era estrutura, era enfim. Só que, cara, acho que faltou da minha parte me dedicar nesses 6 meses. Pra hoje o torcedor ter uma lembrança boa da gente. Só que Sim. garoto, mano. 20 e Denilson, vou poucos anos. pegar a mesma palavra sabe? que você falou. Se um torcedor me perguntar, cara, Diogo, qual time que você acha que você deixou a desejar? Eu vou falar o Flamengo. Eu falo isso. O Flamengo, cara, acho que foi um clube assim que eu não rendi e também faltou da minha parte. Exato. Então, assim, todo mundo Mas que... o ambiente também não favorecia, Não, né? mas Aí acho o cara que vai meio que... vai da pessoa também, Chico. Vai, Chico. Vai eu da me pessoa. arrependo muito, cara. Então, assim, qualquer pessoa, sei lá, até familiar, pergunta, fala, cara, e o Flamengo? Eu falei, cara, foi o clube que eu não fui bem. É. Eu também deixei a desejar. Aí, outros clubes, posso falar alguma coisa ou outra, mas o Flamengo realmente, acho que inclusive da minha parte, faltou a desejar. Tá, a gente tá combinando, a gente combina Interessante. nessa ideia. Mas tem mais pergunta pra você, mano. Tudo bom? Meu nome é Samuel e a pergunta pro Diogo, queria saber como que foi passar lá pela Portuguesa, se você acompanha a Portuguesa ainda e dar esse relato pra gente aí. Ficou no coração a Lusa? Com certeza, cara. Portuguesa é minha casa, né? Então a Portuguesa, por exemplo, tive minha irmã, tem uma diferença grande de idade, acho que minha irmã fazia na época, acho que era balé, alguma coisa assim. Então, sei lá, eu saía do treino, esperava minha irmã. Então passava a maioria do tempo assim no clube, né? Você se envolveu com o clube? Me assim. envolvi muito, assim, tenho amigos assim de dentro E a do Portuguesa clube. tem uma simpatia Sim. grande, tem uma galera que Sim. vai nos jogos, aí tem um Ah. restaurante português Aí, ali, por exemplo, tá? tinha o pessoal, os velhinhos lá da bocha lá, né? Então acabava o treino, eu ia lá comer alguma coisa no restaurante, aí vinha um velho me cobrar. Aí, sério. Pô, achei que você ia falar na resenha, né? Os caras pegavam, Aí, pô. pô, quer um chocolate aí, moleque? Não sei o quê. Aí, às vezes, aí cobrava. Perdia Fazer gol jogo. domingo, hein? É, isso daí. Então, assim, criou uma relação Da muito hora. próxima. Então, assim, a Portuguesa é minha casa. Acompanho, vou no estádio. Ainda mais agora que eu tô morando perto ali do Pacaembu, né? Então, os jogos do Paulista que passou Sim. agora, cara, acho que eu assisti uns A Portuguesa jogou no 4, Pacaembu. Tá reformando, né, o Canindé ali. Tá reformando, Precisava, é. né? Precisava Tá. reformar, tinha uma parte ali. Sim. Mas você acha que a Portuguesa pode voltar a ser protagonista? Eu acho assim? e espero, né, Chico? Eu acho e espero. Assim, que a É um Portuguesa time muito volte. querido aqui em São Paulo. Pô, querido e assim, Denis, se você for ver ainda mais a sua época, revelava muitos jogadores, né, cara? Verdade.
Verdade. Revelava muito. Muitos. Então, assim, a Portuguesa é um clube gostoso de jogar. A localização também, o Canindé, Total. cara. Então, assim, eu espero que Eu fiz jogos difíceis lá. que volte a ser o que era, né? Muito bom. Tem mais perguntas. Bora. Tá com moral o homem. Tá, né? Eita. Diogo, eu queria saber qual foi a torcida mais difícil que você já enfrentou na sua carreira. Boa Boa. pergunta. Cara, acho que o Corinthians, né? Corinthians, sabe por que o Corinthians? Barulho. Não, porque a torcida do Corinthians Agora o Chico é a vai torcida falar. que Agora não o Chico, para. né? Não é A assim, alegria dele, é o sorriso dele. pelo menos até que eu vi de enfrentar, ela não para, incentiva. Se for pra bater ou vaiar, é depois do jogo. Mas durante os 90 minutos, a torcida do Corinthians não para. Vou falar a verdade, tá? Tem jogador, e acontece também, não é, enfim, verdade, é minha verdade. O jogador, ele escuta o torcedor em campo, porque às vezes a gente vê muito jogador falando, pô, a pressão, o torcedor, não sei o que, você ouve? Não, eu não ouço nada. Ouve, né? A gente tem, de repente, ou a gente tinha o controle emocional, Sim. de não deixar, né, essa pressão te afetar dentro de campo, mas você ouve. Não, sim. Você ouve o torcedor Mas, gritando, te xingando, te inclusive, vaiando. falando da torcida mais Sim. difícil de enfrentar, é a torcida mais gostosa também, né? Que você quer jogar contra uma torcida como essa, né? De mostrar pra eles. Então foi bem legal. Depois da tua passagem, tem mais perguntas não, né? Depois da tua passagem pela Grécia, qual que foi a tua sequência? Aí eu volto pro Flamengo, né? Teve- Emprestado, o Zico foi meu treinador no Olympiacos. Sim. Cara, eu acabo quase não jogando com o Zico, porque eu me machuquei, e aí ele me traz pro Flamengo. Aí do Flamengo, aí veio o Vanderlei, só que aí eu tinha mais 6 meses de... Vim no meio do ano, né? Tinha Sim. mais 6 meses. O Vanderlei não queria um cara pra só 6 meses, né? 5 meses de contrato. Sim. E aí eu acabo indo pro Santos. E aí foi um ano, cara, maravilhoso. Aí eu pego o Santos de 2011, que a gente ganhou o Paulista, foi campeão da Libertadores. Nossa senhora, tu pegou esse Ô, Santos, mas pai. mas ali era um pouquinho mais difícil de jogar, né? Por causa- Então, Chico, cara, eu comecei muito bem no Santos. Jogava as 3 primeiras partidas da Libertadores, eu era titular. E aí eu tive uma lesão nas costas. Aí eu fiquei de 3 meses e meio a 4 meses pra voltar. E o time era muito bom. E aí encaixou, depois quando eu voltei Puta, aí... era só esperar o Neymar ser convocado pra seleção ou alguém tomar o cartão. Aí do lado de fora ali, esperando a Aí brecha. acabei perdendo um pouquinho do espaço, mas o Normal. time era muito bom Normal. e assim, O time cara, encaixou adorei de um ter jogado jeito. no Santos. Adorei. Aquele, pô, esse time, pelo amor de tá O Deus. time era muito bom. Tá maluco. Muito bom. Como é que era o ambiente desse time? Pô, o ambiente dentro, você errava no treino, os moleques eram tão sacana que começaram a dar risada. Sei lá, você fez alguma merda no treino. Pô, que merda ele fez. Então, assim, a gente ficava um zoando o outro, sabe? Pô, Não, era... vocês jogando parecia treino. Jogando, Os parecia caras treino. jogando, parecia no meio resenha do de jogo, treino, ficava mano. Que zoando um loucura. outro. Era muita loucura. Cara, errou o domínio, não sei o que, começaram a dar risada. Você pegou só 11, né? Não 10. Você pegou o Santos Peguei 2011. 11, Tá, que 2011, foi do Muricy. Isso, do Muricy, Muricy. E tricampeão aí da era, Libertadores. pô, era maravilhoso, ambiente top. Talvez no molecada. Brasil, tirando a Portuguesa ali, como era a minha casa, é diferente falar, né? Mas Sim, os claro. clubes que eu joguei fora a Portuguesa, cara, talvez foi o melhor ambiente que eu joguei. Pô, tinha o Danilo ali, né? Tinha o Danilo, o Danilo, Alexandre, o Arouca Léo, o ainda Dracena, Arouca. Dracena. Pô, Puta, time que bom, hein, cara? Aí O Ganso, Dracena não Neymar. ganhou quase nada, né? Não, Imagina. fora os meninos que entrava depois, não jogava, o Alan Patrick, que tá no Inter hoje. Que era moleque. O Felipe Anderson era muito menino também. Moleque também. O time era muito, muito Caraca, bom. era Muito muita bom. Aí gente tinha o boa, né? Jonatas também, o lateral, que depois ele foi pra Inter, né? De Milão. Jonathan, lateral direito. Sim, Aí tinha o Cruzeiro, Durval, Lateral direito. Sim, Durval Ranzinza. O Durval, é, o simpático Durval, o zagueiro, simpático esporte, Durval. né? Esporte, campeão da Copa do Brasil 2008. Mas que ano que foi isso aí? 11. O Durval já tinha 73 anos aí. O Durval. Você fica até o final do ano de 11? Beijo, Durval, ele vai me dar um Ficou carrinho. Então você tava com o Barcelona lá? Tava. Que loucura, hein? Aí ficou barato, né? Ficou Mas- barato. que O Chico loucura, perguntou disso, qual que era... Eu vou falar só um relato rapidinho. Betis e Real Madrid, por exemplo. Os caras viram e falaram, mano, como é que tá lá o Ronaldo? Como é que tá lá? Você conversou com o Roberto Carlos? Você não sei o que, sabe? Os caras me perguntaram onde eu falei, rapaziada, torce pros caras acordar com o pé esquerdo, irmão. Que se acordar com o pé direito é coisa pra 3. A conversa era essa. Como é que era a resenha de vocês quando ia enfrentar lá o Barça? O Léo achou que... Não, Tava de boa, então, assim, ele né? achou, né? Mas assim,
Não, o Sacanagem. Santos vivia um momento muito bom. Só que, assim, uma coisa é você vê na televisão, outra coisa é a realidade, né, cara? É. Então, assim. É o que foi esse jogo da Argentina recente. Isso, né, Brasil? então. É mais ou menos. Mais ou Foi menos mais isso. aí. Então, como o nosso time era muito bom, e assim, a gente Vocês estavam confiantes, né? Não, e acreditava muito no talento individual, né? Sei lá, uma jogada do Neymar, uma pifada Tanto que do... na semi, né, pô, É, ganha bem, golaço dele de fora da uma área. pifada do Ganso, enfim, o time era muito bom. Pô, mas se a gente lembrar, talvez é o melhor time do Barcelona da história. É isso. Então, assim, a gente Isso perdeu, é que ferrou se eu não um me engano, pouquinho. foi 4-0, né? Foi. Barcelona. Foi. Só que o Barcelona, sei lá, um mês antes, tinha ganhado de 5 do Real Madrid. Então, assim, É como... loucura, loucura. Analisando friamente, como que a gente quer ganhar, entendeu? Mas, cara, assim, no jogo em si, era outro nível, né? Só chegava tarde. Não, era outro nível. Não, imagina o Messi, Só o chegava Messi atrasado. o Messi com 35 ganhou uma Copa, né, protagonista, você imagina o Messi Não. com 25 anos. E era porra. um nível totalmente diferente, cara. Totalmente diferente. Assim, absurdo. A gente fala desse nível de futebol hoje, que você deve acompanhar, né? Até por causa do trabalho que você tem hoje, de gestão de carreira de jogadores, trabalho com jogador. Mudou muito, né, Diogo, esse ritmo do jogo, né? Não vamos Sim. nem falar essa questão técnica, que também mudou, mas o ritmo do jogo hoje, ele mudou muito daquela nossa época pra agora, né? Não, muito. Acho que o tempo de reação, o tempo que você fica com a bola também é bem menor, né? Então, assim, mudou bastante. Acho que é Mudou por isso que a gente tá com menos jogadores do individual. Por causa desse tempo de reação, cara, assim, obviamente que a gente, não sei se você pegou a época dos treinamentos mais específicos, né? Eu não peguei treinamento específico, né? Hoje antigamente, o goleiro treinava igual a gente, por exemplo. Sim. Sim. Né? Ah, pique de 300, não Ah, existe. Não, Não hoje existe o mais atacante isso, treina uma sim, coisa, o né? lateral treina outra, então É outra um treino pegada. muito específico para cada um. Talvez você, o Ronaldo, talvez, né, poderia ter vamos dizer assim, uma certa facilidade em termos de lesões, né? Então, assim, treinar aquilo que é para você, Sim, não sim. que é para todos. Então, assim, o Denilson tinha uma característica de drible e velocidade. Então, pô, dar tiro de 1000, mudou sabe? muito, então, cara. mudou bastante. Ô, Então, Diogo, o treino é específico. Você é de uma geração, dá pra dizer, anterior, né? Você pegou caras que ainda estão jogando, mas enfim, você é de uma geração eu digo do auge, de uns 10 anos pra cá. Você acha que essa geração atual, ela evoluiu, ela tá menor, a geração... Evoluiu. A geração hoje, ela Fenômeno. não é tão positiva como já fora, ou tem outros problemas a nossa seleção brasileira, o nosso futebol brasileiro? O que tá acontecendo? Ó, uma opinião sincera, eu acho que... Cara, acho que mudou muito o futebol. Primeiro que eu acho que os jogadores saem muito rápido hoje, né? Por uma questão de necessidade dos clubes. Nossa, cada vez mais cedo. Necessidade também financeira do atleta, que sempre teve, né? Sim. Então acho que o atleta tem não menos identidade, mas ele passa pouco tempo aqui no país. Então assim, a gente, vamos dizer que teve o Endrick, o Estevão, o vai próprio Vitor agora. Roque, né? Então assim, cara, eles não tiveram tempo de criar uma identidade com o povo, né? E assim, não só isso, acho que antes o Brasil sempre ganhou no talento individual, por mais que a gente Concordo. tivesse ótimos jogadores, assim, né, Concordo. como equipe. Mas se a gente for pegar a sua seleção de 2002, era num jogo no talento individual do Ronaldinho, do Ronaldo, do Rivaldo, você que entrava, decidia uma jogada, num drible, num lance. E eu acho que ficou muito tático. Eu acho que a gente tá querendo parecer muito com o europeu. É claro que o futebol evoluiu, mas eu acho que a gente perdeu um pouco da identidade do Brasil também, sabe? De Eu ter concordo o talento 100%. individual. Assim, cara, eu falo assim, o time do Brasil é ruim? Não, não é. O Brasil, cara, tem os melhores jogadores, vai. Rafinha, Vinícius, Rodrigo, são ótimos jogadores, né? Mas eu não acho que acontece ali, né? não acontece. Então Que você coisa. vê algo, por exemplo, jogo contra a Argentina, saía atrasado, não encaixava a marcação. Então, assim, é um problema de equipe, não é um problema individual. Então, eu acho que Foi bem pra é caramba. algo maior do que é também, sabe? Foi bem Muito bom. demais, na É moral. isso aí. Porra. Foi bem louco. demais, que é o que eu penso. Eu tava nesse jogo, por exemplo, fui trabalhar nesse jogo da Argentina. Quando eu brinquei aqui de dar. Quem viu o jogo pela televisão, o Diogo, não acho que não teve a real noção, óbvio que o vexame que foi e O tudo amasso. mais. O amasso que foi. Eu tava lá presente, então você tem a imagem, Você ficou meio obviamente, chocado, ampliada. assim, A bola tá num canto, né? Que a TV às vezes tá lá focada. Uhum. Então eu tava olhando, sei lá, a movimentação do Vini quando a bola tava. Você viu, né?
amplamente o campo, assim, o jogo, o Chico Garcia, assim, Diogo, A profissional contra a amadora, assim. impressionante, assim. É, a Impressionante. diferença é Quando muito eu faço, depois do jogo, lá no Sport TV, que eu falo da vergonha, por 2 motivos. Primeiro, por ser brasileiro e tá vendo uma seleção tomando um vareio você do jogava maior ali, né, rival tio? e tudo mais. E porque eu tava num setor que só tinha imprensa argentina, pô. Então, quando os caras começaram o Totó, não tá mais comigo, os caras ficavam olhando pra minha cara, né, mano? Tá ligado? Porra, eu tô ali sentado, vendo o jogo com todo mundo. E os narradores, comentaristas, tudo argentino. Começa o Totó, mano, com 3 minutos de jogo, os caras caixa, os caras olhando pra mim, pô. E aí, Aí, Penta? tá, olé, 7 minutos, cara, olé, os caras olhavam a minha cara, então eu comecei a ficar constrangido, pô. E tipo, mano, pensando, pô, o Brasil vai reagir, né? O Brasil vai... E você se sente parte, né? E aí você sente a vergonha junto, né, pô? Foi piorando. Cara, cara, um dos piores jogos, se não foi o pior. Porque eu falei isso, o nego falou assim, mas o 7x1? O 7x1 teve, sei lá, vamos lembrar. Pane, né? Foi uma pane, sei lá. Quando Mas a gente teve Mas percebeu, assim, tava 5 esse a 0. da Argentina, você se sente inferior mesmo ao adversário, né? Isso, mano. Você se sente inferior, Eu assim. não vou discutir isso com a galera, mas, cara, não é isso. Sim. isso. Foi um pane do 7x1, o da Argentina, mano. Assim, potência total. A gente nem tentou jogar, né? Acho que Não conseguiu jogar. nem conseguiu jogar. Não é nem que... A sensação que você ficou não também, é de né? tentar, a gente não E conseguiu outra, jogar. é rival, né? A Argentina é muito rival, né? Não, eu recebi 2 mensagens de argentino. Conheço muito argentino, né? Os caras cagão de merda, não sei o quê. Não, os caras tiraram onda. E você tem que falar o quê? Aproveita o seu momento. Sim, É sim. isso. Porque nessa semana do jogo viralizou, o Chico tem a memória melhor que a minha, o jogo era Robinho, Ronaldinho Nossa Gaúcho, Senhora. que tava 3, acho que foi 4x0 também esse jogo. Foi. Copa Kaká, América? Adriano. Putz, Acho que foi Copa América. deve ter sido. Copa das Confederações, eu acho. Esse jogo, É? Que o Adriano foi fez essa, um gol de Copa fora da área, né? Que o Brasil amassou a Argentina. Né? Sabe? Então, assim, é um momento da Argentina. Não, e enfatizando também, Denis, eu não acho o Brasil um time ruim. Eu não acho. Eu acho que tem ótimos jogadores, de verdade. Só que até o momento eu acho que não teve um encaixe. Não teve. Não se encontrou como equipe. Aproveitando que a gente tá no momento Copa do Mundo, por causa desse jogo que a gente tá comentando agora, o Dorival. E aí, assim, cara, um beijo pra você, Dorival. Você sabe do carinho que o Gente K94, fina do demais. podcast, que a gente tem por você. Você realmente é um cara diferenciado, mas profissionalmente falando. E até acho que em algum momento o Dorival ele vai assumir isso. Porque ele é um cara já experiente. Eu acho que ele vai assumir em algum momento de que realmente não deu liga ali, não né? teve uma conexão Dorival com seleção brasileira. Porque esse jogo que eu falei, eu acho que você vai concordar, Diogo. O você perder para a Argentina nesse momento que tá jogando, cara, é um resultado... Não sei se 3x1 como foi, mas é um resultado que você fala, cara, a Argentina realmente tá voando. Pra mim, o contexto da seleção brasileira dentro das eliminatórias, que é ruim. Porque o Brasil perde pra Argentina, o Brasil ganha da Colômbia sofrendo, o Brasil perde pro Paraguai. É isso. O Brasil perde pro Paraguai jogando mal, tomando pressão do Paraguai. Então tem um contexto aí envolvido que acho que culminou nessa derrota da Argentina. Você enxerga dessa forma? Sim, é o que a gente tá falando, né? Não deu liga, não encaixou, né? Apesar de ter ótimos jogadores, ainda não conseguiu encaixar um time ainda, né? Quem seria o técnico? Ah, é difícil Essa falar, pergunta Chico. mole, irmão. Mole. Mole? Perguntinha assim. Mole, irmão. O problema é a resposta. Eu falo- a pergunta é mole, o problema é a resposta. Eu colocaria Rogério Ceni. Eu concordo. A gente Jura? tava até falando aqui Eu colocaria nos Rogério bastidores, eu também. Ceni. Eu juro muito. Você já foi treinado por ele? Não, né? Só enfrentei, mas assim, eu joguei com o Oswaldo e o Oswaldo pegou ele no Fortaleza, né? Oswaldo, Ceará, Fortaleza. Tá. Isso. Que e jogou o- no São Paulo São Paulo também. também. E o Oswaldo falou muito bem do Rogério. Falou, O Oswaldo que tá com 61 anos. O Oswaldo. mais ou menos isso. Cristiano Oswaldo. Grande ele, Oswaldo, E ele gente falou boa. muito do Rogério, assim, dos trabalhos dele, que, pô, não repete treino, jogo muito bom. E ele falou maravilhas do Rogério, né? Eu acho que é um treinador. O Rogério fica bravo quando pergunta pra ele de seleção. Eu já tive a oportunidade de perguntar ele pra ele no São Paulo, ele fala... Bom, só de você estar me perguntando, eu já fico feliz, mas... E aí, agora, recentemente, ele foi perguntado...
A seleção tem treinador, tipo, passa a bola quando o Dorival ainda não tinha caído, né? Ele é meio... Porque ele fala, não, eu acho que eu ainda tenho tempo... Porque o Rogério, ele é muito metódico, né? Então eu acho que ele quer construir a carreira dele ainda e tal. Só que, cara, realmente, dos últimos anos, e é um cara que tem vivência de seleção, um cara multicampeão. Bom, o currículo dele... Obviamente cabe a pergunta do estrangeiro, porque você trabalhou, obviamente, na Europa, teve ótimos treinadores, eu tava vendo a tua biografia, enfim, a tua história. O Ernesto Valverde foi seu treinador. Esse perfil do treinador europeu, você acha que encaixaria na seleção brasileira? A favor? Você é contra? Então, eu prefiro um brasileiro. Porém, cara, não descarto. Eu acho que a gente precisa de uma melhora. Isso é fato. Uhum. Então, se vier um estrangeiro que dá liga pra seleção, cara, por que não? Assim, eu prefiro um brasileiro, como falei. Mas se vier também não pode vir qualquer estrangeiro também. Vem só pra falar que tentou diferente. Não, se for pra ser, tem que ser um fera. Sim. Tem que ser um top de linha, mas eu prefiro Então, falando em Jorge Jesus, te agrada? Você acompanhou o trabalho dele no Flamengo? Não, maravilhoso. Maravilhoso o trabalho dele no Flamengo. Mas pra seleção hoje, não sei. Né? Pra ser sincero, não sei tem se... uma tretinha com o Neymar aí, né? Não só isso. Eu acho que... Você acha que não? Eu acho que não. Eu acho que... Pra mim, eu acho que não sei. Porque eu acho que a palavra não é envergonhado, mas quando a gente começa, e já tem um bom tempo essa discussão, né, de treinador estrangeiro na seleção, né? Que há um tempo eu era, assim, cara, 100% contra. Só que aí você começa a ver o trabalho não fluir, né, dos brasileiros, não flui. Você fala, caramba, eu acho que sou eu que tô errado, mano, de pensar assim, né? Porque hoje não tem nenhum brasileiro que é unanimidade. O Rogério, vocês falaram aí, acho que é cotado. Falam no Felipe Luiz, o Felipe não tem 30 jogos no profissional, cara. Eu acho que eu acho um bom treinador, eu acho baita treinador. Mas assim, eu acho até que a gente pode queimar uma etapa de um baita técnico. Um baita técnico com um futuro brilhante, É isso. O Renato Gaúcho, ele tá meio... os últimos anos dele foram mais oscilantes e tal. Brasileiro, né? O Diniz já teve lá, o Dorival teve lá. O Roger Machado, você acha que tem... Cara, o Roger, eu acho o Roger excelente. Achei excelente. Mas não chega como unanimidade. É aquela coisa. Perde um outro jogo... inventaram o Roger, né, não estava pronto ainda, sempre tem essa resenha, cara, né? A gente não ganhou um grande Rogério título. Ceni, acho que a figura Rogério Ceni era importante também, que é um cara grande, né? Cara? Isso. Boa, é um detalhe importante. É uma figura grande, então assim, ele vai ter o respeito também, isso é importante no meio da bola, né, Denis? Se ele é um treinador como o Rogério Ceni, o pessoal respeita, assim, pela história dele, não que os outros não tenham, né? Sim. Mas eu acho que isso, para esse momento, é importante também. As pessoas falam do relacionamento do Rogério Ceni interno, que o Rogério Ceni ele é ruim de relacionamento com jogadores e tal. Assim, assim, já tem muito tempo que eu não converso e não convivo com o Rogério Ceni, mas é meio que até uma informação, tá? Não é meio não, é uma informação. Que isso já caiu por terra. A questão do relacionamento. Ele já melhorou essa parte. O relacionamento com o Rogério Ceni com os jogadores. Isso aí é uma informação. Cara, tem bastante gente que conhece, trabalha e trabalhou com o Rogério Ceni. Isso já caiu por terra, porque ele ficou meio que rotulado, né? Colocaram esse rótulo nele de que ele não... muito bom treinador, mas que, internamente o relacionamento dele, a gestão pessoa dele, ele é ruim com especialmente isso. pela primeira passagem no São Paulo, porque aí é muito louco, né? Porque ele para de jogar e vira técnico do clube onde ele foi rei. Só que ele estava começando a carreira. Então ele era maior do que qualquer um ali, né? Era difícil. E no Cruzeiro? No Cruzeiro ele chega, quer meter a banca, os jogadores bem cascudos ali não compram a ideia, e aí ele ficou bem marcado realmente nesses dois episódios. É uma informação de que esse relato aí, a questão de relacionamento dele caiu por terra. Daqui a pouco a gente vai continuar com o nosso atacante, 255 gols. Que isso, hein? Eu preciso dar uma olhada nisso aí, se eu confirmar, tô zoando. Vamos falar da nossa patrocinadora Master, Chico Garcia. KTO, cada jogo é único. Temos novidade para contar, certo? A gente tá com essa parceria nova, que é a KTO, que é a nossa patrocinadora Master. E agora a gente pode contar, né, Chico Garcia? Tamo junto, né, pai? Qual é a chance disso ter um sucesso, meu papai? Qual a chance de você ser o jogador mais caro da história
Qual a chance de você ser pentacampeão do mundo? Qual a chance de você disputar 2 finais de Copa do Mundo, hein, Denilson Show? É loucura. Isso, mas isso não tá aqui não, Calma, Chico. não, Você só tô foi bem improvisando, demais, você irmão. viu? Que agora eu me perdi aqui no texto, irmão. Falei, mano, cadê o penta? Cadê as 2 finais? Você foi bem, você me confundiu agora, irmão. Ô, Entendi. rapaziada, é o seguinte, a partir de agora, loucura. de hoje, dos últimos episódios aí, as probabilidades estarão do nosso lado. Você vai ter muita promo, muito odão. O odão é demais, hein? O odão é o seguinte, é uma combinação de fatores e joga odds Vamos ter que lá rever pra isso cima. aí, hein, tio. Tipo assim, o Brasil ganhar com o gol do Rafinha, aí a odds é uma, ela aumenta, tá dentro do odão, então você tem que ficar ligado no odão aqui da KTO. Muita informação para impulsionar as chances de quem palpita nos principais jogos do futebol brasileiro e internacional. E não é só nas redes sociais, não. Como também virou patrocinadora, né, do podcast Denilson Show com Chico Garcia e em todos os episódios estará presente, trazendo mais informações sobre qual chance de cada time dos principais campeonatos do Brasil e do mundo. Faz o seguinte, Chico Garcia, o QR Code tá na tela. Tá aí, ó. Beleza? Já faz a sua conta para aproveitar as chances junto com a gente. KTO, cada jogo é único. Lembrando, jogue com responsabilidade e para maiores de 18 anos. Beleza? Boa. KTO.bet.br. Meu Deus do céu, hein? Como é que eu... Depois eu preciso perguntar como é que eu faço para deixar isso no meu telão lá, para fazer meus vídeos, ó. Fica legal isso aí, deixa né, que mano? eu te ensino, essa aí. Tá ligado? Essa já tá comigo lá. Meu telão, Pô, tá no meu telão lá. Maravilha, muito boa. Que da hora. Valeu, KTO, vamos junto. Tem muita coisa pra fazer esse ano e pro ano que vem. Diogo, a gente tava falando da tua trajetória de Olympiacos. Aí você vem pra Flamengo, corretamente? Aí Santos. E aí? E aí eu volto pro Olympiacos. Ah, você voltou pra lá? Voltei. Você tava só emprestado. Essa tua segunda passagem lá? Não, fiquei 2 anos lá, né? E eu voltei no meu 3º ano. Que eu fiz o contrato de 5 anos, né? Sim. Ah, tá. Então aí eu Aí volto. você ficou 2 anos, volta. Volto, fico 1 ano e meio aqui, né? E volto pro Olympiacos. E aí essa segunda passagem foi boa também? Não, ou... não foi boa. Moiou? Não foi boa. Não foi boa porque, assim, vamos lá. Meu 2º ano, tive muita lesão. Também não consegui ir bem, o time também passou Você tinha mais lesão do que? Mais muscular? Cara, minhas lesões sempre foram, assim, quebrei o pé. Aí eu tenho os 2 ombros operados. Trauma mesmo, assim? Pancada. Trauma. Aí eu machuquei as costas no Santos, assim, correndo. Caramba. Então, assim, sempre não... Assim, eu tive mais muscular no Palmeiras. Mas eu nunca tive muito problema muscular. Então, assim, sempre foram lesões, assim, vamos dizer, raras, né? Sim. Caramba. Então, assim, aí no Olympiacos eu tive um 2º ano de lesões. Aí foi quando... E o time perdeu o título, lá perde o título, assim... É aquela coisa, lá, se você tá jogando, assim, pode ser que você não tá tão bem. Mas aí eles te colocam lá em cima. E às vezes também você não tá tão mal e também te coloca lá embaixo. E a gente perdeu o título pro rival. Qual é o rival lá? O Panathinaikos. Então, assim, foi um ano, assim, horrível, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, aí foi quando eu voltei, né? Emprestado pro Flamengo. E quando eu voltei, e aí não tive tanta chance, não tive sequência... E aí depois eu voltei pra Portuguesa de novo. Você é o jogador, a transferência mais cara da Portuguesa, né? Isso. Da história da Portuguesa. Você vai para um mercado, que aí eu me identifico, você vai para um mercado, a tomada de decisão de ir para o mercado asiático? Foi. Foi. Tailândia, isso, você começa... Malásia e tal... as lesões te motivaram a ir tomar essa decisão ou tô falando uma bobagem? Denilson, não, cara, foi mais a parte financeira mesmo, pra ser sincero. Porque assim, eu saio do Olympiacos, venho pra Portuguesa, faço um ano bom na Portuguesa, me lesiono de novo na Portuguesa. Tava tendo um ótimo ano, voltei, tive sequência, e aí eu opero da hernia e tive apêndice junto. Vixe. Então, tive... Meio que uns azar, assim, isso, na vida. Aí assim, tive uma cirurgia... Mas meu ano foi muito positivo. E foi o ano da queda da Portuguesa, né? Vamos dizer, no tapetão, né? Sim. Tá, e aí, do Everton, caso Everton. E aí no outro ano eu vou pro Palmeiras. E no Palmeiras, cara, eu fico no ano assim... Cara, começo bem... Série B, né? Não, Palmeiras Série A. 2000 é o centenário, 2014. 2014. Ah, sim, que tá. 13 foi Série B. E aí, B, assim, eu tenho sequência e, pô, consigo minha titularidade, pum, lesão. Aí tive problema no pubis. Aí toda vez que eu voltava... Fala que o tal do pubis é terrível. Aí toda vez que eu voltava, aí me dava algum desconforto muscular. Então, assim, me lesionei 4 vezes no ano no Palmeiras. Então, assim, não tive sequência.
e pintou a oportunidade do mercado asiático na Tailândia. Então, assim, cara, não tive tanta sequência. Aí foi aparecendo coisa assim. Eu lembro que eu tinha a proposta do Vasco, que é uma equipe grande, mas financeiramente já não era tão boa. Sim. E aparece a oportunidade. Falei assim, cara, já tô entrando numa idade importante, Então, 27 essa para sequência 28 de anos. lesões aí te deram uma assustada do tipo assim, cara, vou começar a planejar, Sim, foi. né, minha Isso. vida após já, Sim. né? Então, o Denilson tinha comentado das lesões Aham. também, que eu já tinha, né? Tive casos de lesões recentemente. E aí teve a oportunidade financeira também, né? Então, assim. Sim. Eu separei aqui, Chico, Hum. porque eu fiquei impressionado com os números Hum. do Diogo jogando lá. Você me confirma se é verdade, tá? 11 títulos Nu. pelo time tailandês. Caramba. Campeonato tailandês 2015, 2017, 2018, Copa da Liga Tailandesa 2015, 2016, Supercopa da Tailândia 2015, 2016, FA Cup 2015, Toyota Premier Cup 2016, Mekong Clube Championship 2015, 2016, durante 4 anos, defendendo Buriram. Buriram, é a United. pronúncia? United, né? Isso. Marcou 133 gols, é isso, mano? Isso. Você tá de sacanagem, pai. Caramba. Tem mais gol que eu. E deu 44 assistências em 156 partidas disputadas. Esses são seus números lá? Isso. Você deitou Que lá, isso, hein? irmão? Que isso? Você deitou lá, hein? Não, Que isso, irmão? Não, e assim, quando eu saí do Palmeiras, cara, eu confesso que fiquei assustado, né? Falei assim, pô, Tailândia. Cara, tô morto, né? Assim, o que... Acabou a carreira, o cara pensa assim, o que né? visualizei realmente foi o financeiro, né? Eu fui no escuro, total. Sim. Total mesmo. Não sabia nada, não Mas a conhecia. proposta era boa, do tipo Proposta assim, era bom, vou ficar boa. um tempinho lá e... Aí eu dei o Google lá na Tailândia, pô, aquelas praias maravilhosas. Praia falei, bonita, praia bonita. vou agora. Mas assim, cara, desde quando eu saí e pisei lá, eu falei, cara, já que eu tô aqui, eu vou pra fazer o meu melhor. Legal. E também deu certo também de eu não ter tido lesões, né? Ah, Assim, todos os olha clubes aí. que eu... Olha aí, todos você os teve clubes- sequência, a Isso. coisa Todos os Todos os aconteceu. clubes, assim, que, sei lá, a Portuguesa foi onde eu tive mais destaque aqui, né? Foi o clube que eu tive uma sequência que eu não tive lesões. Então, assim, Você durante acha minha... que se você não tivesse machucado tanto, você poderia ter acho ido que- mais acho longe que- eu até? acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Principalmente, coisa. assim, no Flamengo foi o diferente que eu Sim, falei, sim. né? Mas tanto no Santos como no Palmeiras, eu acho que teria sido um pouco diferente. Porque eu tava num momento bom, Sim. tava bem. Então, assim, eu acho que as lesões nessa fase da minha vida ali, na minha parte da minha carreira, com certeza me atrapalhou. Você pegou, perdão, Dena, você Sim. pegou o Palmeiras ali em 2014, né? Isso. Que é, acho que o último ano pré uma fase áurea aí, né, do Alviverde. Você já percebia alguns movimentos na questão de estrutura do CT, da academia lá? Acho que o Paulo Nobre estava chegando ali para reconstruir o clube, né? Vinha da Série B 2013, aí 2014 quase cai ali no final, tem aquele Foi. jogo contra o Sport, lá o Allianz estava começando também. Acho que é o último ano mais difícil ali, né? Depois, o Palmeiras só sobrou. Foi, Chico, a gente até conversava ali no dia a dia, né, que a intenção do Palmeiras era muito boa, assim, é claro que a gente não tem noção do que viria a ser, né, Sim. o Palmeiras ganhando muitos títulos, mas assim, você via que o Palmeiras ia estar sempre ali no bolo, ia estar brigando por coisas grandes todo ano, e isso era fato que iria acontecer, Já percebia e de isso fato lá. aconteceu, né, mas assim, o Palmeiras na época já estava se reestruturando, né, e o ano de 2014 vai muito daquilo diferente, mas teve muitos problemas, assim, treinadores diferentes, A cultura do Brasil também é terrível, troca hein? de jogadores, pô, quando o Gareca veio um monte de jogadores junto, Argentino né? pra Então, caramba. assim, se que ele você for trouxe. ver ano de Copa, se você for pegar antes da parada da Copa do Mundo, a gente tava entre os 6, eu acho. É claro que o Palmeiras, assim, o elenco, acredito que era um pouco abaixo, com certeza, do que é hoje, né? Sim. Mas a gente tava fazendo até um campeonato razoável. Depois da Copa desandou, né? Que a gente teve uma sequência horrível. Na Tailândia disputa a Champions Ásia. Isso, Champions League da Ásia. A competição lá, ela é muito diferente ou não? Denilson evoluiu bastante. Que nem hoje, por exemplo. Você vê o Cristiano Ronaldo jogando. Então você vê os times árabes, né? Tira Sim. time do Man City. Tira grandes jogadores. Sim.
Antigamente a China fazia isso, né? Sim. Então, assim, tem evoluído bastante, cada vez mais tá sendo uma competição. Você pegou lá uma época do futebol chinês muito Isso, forte, muito forte, né? Valorizado. Enfrentar o... Mas os melhores eram os japoneses, né? Ah, é? Assim, Ainda porque o japonês investe há muito mais tempo, né? Começou com o Zico lá atrás, sim, né? Sim. Então, assim, o nível do futebol teve um momento que a China começou a levar Hulk, Pato, Renato Augusto. Então, assim, levava estrelas, mas assim, Essa futebol desenvolvido mesmo, no contexto geral, é o Japão. A gente vê isso na seleção, né, do Japão. Cara, eu vou. Praticamente, é ídolo lá, né? Praticamente todo ano eu vou, né? É. Ainda mais agora que eu comecei a entrar na área de gerenciar, né? Sim. Fazer intermediação. Precisar de umas dicas turísticas lá pra Tailândia eu dou, lá, sim. então, Que boa, legal, vamos cara. saber. O futebol nos dá oportunidades Sim. de conhecer lugares e se tornar ídolo num lugar que, tipo... Eu, quando eu passei um mês lá no Vietnã, eu fiquei surpreso com a quantidade de brasileiros Sim. que lá estavam. É que brasileiro é muito louco, né? Você acha em qualquer jogando, lugar não, do mundo. jogando geral, também, mas no sim, dia a dia. Sim. Que eu conversei com o meu irmão, eu falei, mano, você tá reparando, cara, a quantidade de brasileiro que a gente encontra, porque o brasileiro realmente ele é diferente, mano. Você deve ter encontrado muitos lá também, né? Não, e eu falo assim, as pessoas perguntam, né, que eu fiquei ao todo 9 anos fora, né? Eu fiquei 4 na Tailândia e 3 na Malásia. E as pessoas me perguntam como foi e tal. Sim. Eu falei, cara, uma grata surpresa, cara. Acho que no contexto geral foi o lugar que fui mais feliz, foi a Tailândia. Os teus números aqui... Não só profissionalmente, acho que também pessoalmente. A Com cultura é muito diferente, a alimentação diferente. e tal, né? Você tem que dar uma adaptada, assim. Cara, né? mas assim, eu me senti uma pessoa... Querida, não de certa forma falar comum. Porque eu acho que o jogador, ele vive numa certa bolha. Sim. Eu acho que ele vive num mundo à parte. Eu acho que ele... Não sei, não é... Mas as pessoas tratam de uma forma diferente, tô entendendo né? o que você tá falando. Então, assim, cara, eu ia no mercado, pegava minhas coisas, fazia minhas compras, fazia meu mercado. Assim, com uma pessoa normal mesmo. Eu lembro na fase do Palmeiras, saía, cara, não podia ir no restaurante, não podia ir no mercado. Então, assim... de pressão, cobrança... Não, de pressão, cobrança... Nem na fase boa, nem na fase ruim, né? Eu sei que isso faz parte, né? Diferentes. Faz parte da nossa profissão. Sim. Porém, ali eu me senti uma pessoa normal, que tem o seu trabalho, Sim. Só que no final do dia, você é o pai dos meus filhos, você é o marido da minha esposa, e viver a vida. Você encontrou paz. Isso, cara. Não paz. Não, assim, também. Mas, assim, eu me identifiquei muito. Então, assim, foi uma... De repente, uma liberdade, isso. Né? Que você e, assim, foi uma aqui. fase maravilhosa, assim, cara. Legal. Maravilhosa. Que legal, mano. Que da hora. Vamos fazer Melita, que é a nossa parceira também aqui no podcast Denilson Show com ele, mano do céu. Chico Garcia, a Melita é o café oficial do Manchester United e também o café oficial daqui, do nosso podcast Denilson Show. É um prazer estar com vocês e hoje, para ser bem sincero, é uma emoção ver duas paixões nacionais se unirem. Aquele cafezinho fresco que eu adoro, principalmente na manhã, e o futebol, que é essa resenha que a gente está tendo aqui. A Melita desperta na gente o prazer, incansavelmente, intensamente, aquilo que a gente mais ama, que é trocar ideia, que é falar sobre esporte, né, Chico Garcia? É isso. E, ó, pra você... Aqui, ó. Olha essa caneca aqui. O nome demoraram a achar esse nome aí. Que coisa linda. Medida perfeita para aquele cafezinho no meio da tarde, acordando de manhã. Aliás, o meu já... Eu tô com a minha... Já quer a reposição, né? Já quer a reposição aqui do Melita. A Melita disponibilizou, só para você que tá aí acompanhando o nosso podcast, um cupom de desconto. Tá na tela aí para você. Melita Show. Não tem como errar, né? Melita Show. Esse é o cupom de desconto. Vocês vão se abastecer de cafés e acessórios lá no site com 10% de desconto em todo o site, tá? Mais frete grátis com compras acima de R$250. E lá vocês vão encontrar, como eu falei, cafés e acessórios, essa caneca linda aqui que você pode ter aí também na sua coleção, tá bom? Tá sendo um sucesso essa caneca aqui, ó. Maravilhosa. Chico Garcia, como é que é o nome do cupom, mano? Que eles pensaram muito pra chegar no nome do cupom. Tá na tela aí pra você, ó. Melita Show. Melita Esse é o Show. nome tenso, hein, Barbadinho. mano? Por que chegaram no show, hein, pai? Coisa mais linda essa xícara. A Maria Eduarda adora essa xícara. É muito boa. Então, fiquem ligados, porque a Melita vai estar em cada episódio aqui com a gente no podcast Denilson Show com Chico Garcia, despertando para sentir mais cada resenha, incentivando o esporte e os amantes do futebol. Vamos para onde, Chico Garcia? Café e futebol tem tudo a ver. Vamos para... Que isso, mano? Botei seu nome no Google. Okay, Botei seu nome no Google.
Tá louco. Ou busquei Vamos seu lá. nome no Google. Esse é o quadro, busquei seu nome no Google. A gente botou ali Diogo Luiz Santo. É Santo, né? É Santo. no nome. Diogo... Diogo Luiz Santo. Pá, o que aparece? Ex-jogador de futebol. Diogo Luiz Santo Olympiacos, o cara brilhou lá. Diogo Luiz Santo Neymar. Todo mundo que joga com o Neymar, eu acho que deve ter uma associação, né? Essa é uma pergunta brincadeira, aqui, tio. quando a gente coloca o nome do Google pra ver o que aparece, viu, Diogão? Apareceu isso aí. E o Diogo Luiz Santo Buriram. Vamos lá, você já falou do Olympiacos. Por que aparece, você acha, Diogo Luiz Santo Neymar? Você teve uma boa relação com o Neymar? Vocês jogaram juntos e tal, aquela coisa Cara, toda, né? até ele ir embora eu tinha contato bastante, assim, né? Depois que ele foi pro Barcelona, perdemos um pouco o contato. É. Mas, pô, esse moleque era fantástico. né? Você pegou ele no auge, Nossa. auge, né? Ele tinha, Fantástico. ele tinha o que ali? 17 anos? 18? Não, menos? 19. 19 já. já. Tava 19, profissional, fez o gol do título da moleque Libertadores. Não, brutal, voando, né? voando. Nos treinamentos era diferente. Né? Diferente. Eu fiz Rápido, participei de um jogo desses de final de ano, acho que era amigos de Robinho, até na Vila Belmiro, ele devia ter uns 13. Ah, eu tava esse jogo. Carlos Alberto e Robinho? Pode ser, na Vila Belmiro. Isso. Ele devia ter uns 14 anos, 14 eu anos, acho. bem magrinho, né? Carequinha, né? É. Criancinha ainda. Puta merda. Já rabiscando. Não, então pode ser esse jogo aí, ele entrou no jogo, assim, eu acho que ele entrou até no meu lugar, que o Robinho ainda me falou, mano, sai que vai entrar um moleque aí, um moleque tal, não sei o que, tal. Eu falei, ó, você tá tirando, né, mano? Você tá tirando, você tá de sacanagem. Robinho, você tá tirando? Ele falou, não, mano, você vai um moleque meu aí. E aí eu saí, entrou ele, irmão. Você já sentia que ele ia ser fenômeno? Pô, assim? esse ano não, eu já via, né? Mas esse ano, cara, era absurdo. Ô Diogo, é normal a gente falar do Neymar. Ele ainda continua sendo esse cara que pode fazer a diferença pra gente? Denilson, cara, é complicado porque, assim, talento ele tem, né? Eu acho que talento é o melhor que nós temos. Porém, a verdade é que ele tem tido bastante lesões, né, cara? Então, assim, depende muito do condicionamento físico dele, né? Como ele vai estar. Mas talento ele tem. Né? Então, na verdade, é imprevisível, né? Se ele tiver apto com condições de jogo, sem dúvida vai ajudar O muito. Dorival, nessa última passagem, na reta final da passagem dele, ele deu uma entrevista que chamou um pouco a atenção, assim, pelo lado negativo, né? Você vai. Que ele falou que, poxa, tivemos que mudar a seleção de uma hora para outra porque a gente estava planejando o time todo pro Neymar. Mas aí eu discordo. Então, Você não pode basear a seleção aí que tá. numa pessoa só. E o Neymar vem... Mesmo sendo o Neymar, O Neymar já tava porque o vindo exemplo de é que a lesão, né? Argentina faz isso com o Messi e tal, a Argentina joga pro Messi, mais ou menos, né? A Argentina, a gente viu aí, sem o Messi. Sim. Porra, mandou no jogo, né? Então a Argentina tem um time também sem Sim, o Messi. A com gente certeza. não tem sem o Neymar, né? Com certeza, é. Eu acho que faltou pra seleção o coletivo, né? É isso. Isso. Seleção Eu acho que, brasileira então, o não Neymar tem... pode ser o diferencial da seleção. Parece que ele é o Mas salvador o da mais pátria, importante né? é o Porra. que o Denilson falou, é o coletivo. coletivo. O coletivo é o essencial para jogador igual o Neymar, igual o Messi na Argentina, para aí ter o diferente. Mas o coletivo concordo. é essencial. E eu acho que é o que tá faltando, né? Concordo. é bem Qual que isso. vai ser o treinador e o que eles vão fazer? E Fala, o Chico. Buriram ali, o Buriram você falou aí, você ganhou, pô, pra caramba lá, né? Jogou bem, muito tempo, fez muito gol lá. Você vê ali, né? Tá na ordem ali, vem o Buriram na sequência aí. E o Buriram, cara, é engraçado, a gente tá falando do Olympiacos, né? Quando eu cheguei, Sim. né? Desci do avião. E aí, pô, tinha torcedor subindo no carro, assustado. O Buriram, me assustei por outra coisa. Fala aí. Cara, cheguei lá, aí fui assinar o contrato. Tailândia, né? Tailândia. Tailândia. Cheguei e fui pra Bangkok. Bangkok é a metrópole igual São Paulo, assim, né? loucura. Trânsito, loucura, muita gente. Falei assim, pô, cara, me identifiquei, né? Tal, não Cidade sei o quê, grande, pá, legal. E aí eu assino o contrato e venho embora. Fiz exames, né? Fico 2 ou 3 dias, não lembro direito. E aí eu volto, fico alguns dias em São Paulo e vou de vez, né? E aí tá. Aí só que eu pesquisei Buriram no Google na época, cara, só mato, assim, não tinha muita coisa, né? Bem interiorzão mesmo. Aí tá. Aí cheguei em Bangkok, o cara falou assim: agora a gente vai pro outro aeroporto que vai pra Buriram. Aí tá, sobrevoando assim, pô, mato. Falei, e a cidade? Deve ser afastada, né? Cara, eu chego lá no aeroporto, foi assim, a minha primeira experiência fora do Brasil é Olympiacos, né? Se não tinha tido outro contato. Aí beleza, chego cheio de mala, tal, não sei o que, aí tá lá o tradutor me esperando de chinelo,
com uma van veia do clube, falou assim, ó, bota suas coisas. Bota suas coisas aí, não deu nem oi. Eu falei, e a torcida, cadê? Caramba, é meio longe, não chegaram aqui. O aeroporto é meio afastado. Aí eu falei, pô, Cadê a torcida pra me recepcionar? Vim do Brasil, né, pô, jogando Palmeiras, sem ter nada. Uma vanzinha ali meio, né? A van veia, pô. Eita. O motorista, cara de cachaça. Aí, beleza, aí começou assim. Ai, meu Deus do céu, cara. Você pensou em voltar? Aí chegando lá, né? Ah. Botei minhas coisas, tal, no hotel, tudo. Vou treinar. Aí vou treinar o treinador, o Alexandre Gama. Lembra da história do Romário, do ônibus, da janela? Lembra? Não lembro. Que o Romário falou assim, pô, chegou agora, quer sentar na janela? Então, era ele. Aí, pô, dá mais de 24 horas de voo, né? Eu cansado, morto. Aí eu pensando, pô, vou treinar, já entro no fuso já, né, tal. Tá. Beleza, aí, pô, aí o treinador chega assim, pô, Diogo, tudo bem, prazer e tal. E aí, você quer treinar ou quer dar um trote? Eu falei, professor, vou treinar, né? Também querendo impressionar o treinador, né, tal. Bora. Treinei, Denis acabou o treino, eu morto, velho. Mas morto, não conseguia nem andar direito. Eu falei assim, pô, Diogo, legal. Cara, agora vai lá, toma um banho, volta aí que tem um professor aí que você vai fazer um ensaio de dança. Eu falei, o quê? Eu falei assim, um ensaio de dança. Eu falei, pô, cara carioca, né, tá tirando uma onda já pra me filmar, né? Aí, beleza. Como assim? Volto pro hotel, me troco, tomo banho. Cara, tinha um professor lá. E eu fiquei ensaiando 3 horas com o professor de dança. Não, Você lembra aquela música? Piada, Não, mas para, você vai perguntar, para. você vai perguntar alguma parada, ele vai vir com a piada aí. Juro por não é Deus, pô, possível. sério. Aí lembra aquela, ô pancada está, lembra? Ô, pancada. Fiquei 3 horas com o professor, 3 Não, horas. Você tava dançando do coreano lá? Isso. E porque Gangnam Style. eu cheguei, acho que, não sei se foi, foi no dia 30, dia 31 tinha, porque assim, o clube também, o Buriram, o clube funciona assim, é a atração da cidade, é um ovo, né? Cara, tá lá o treinador vestido de traje, todo mundo dançou. Tá zoando. Você meteu um óculos escuro também. Óculos escuros, um suspensório, terninho. Não, não é bermudinha e aqui, ó. Não é possível. Você tá zoando, mano. Juro. Já começou assim, eu falei, Deu nossa. vontade de voltar? Cara, então, depois, assim, Denilson, te juro, cara. Depois você aprendeu a dançar, não? Não, do quê? Não, então, aí no começo fez, nossa, cara, que diferente. Cara, imagina falando isso pro Júnior Baiano ou pro Felipe Melo. Não, Né, irmão, então, agora a gente vai fazer uma dancinha. Mas calma, aí beleza. Aí a gente apresentou, pô, o jogador cantou, apresentou os novos jogadores, né, no estádio, tudo. Beleza. Com torcida. Não, lotado, 200 mil pessoas. Aí Depois eu acharam- vou mostrar a foto Aí pra achou a vocês. torcida. Aí, beleza. Aí, depois, a gente foi fazer uma atividade chamada Ice Break lá, que eles falam que é pra... Tipo, cara, eles fazem tipo Quebrar o gelo. Isso, uma Ice gincana... break, né? uma gincana lá, divide, sei lá, um grupo de 30. Gincana. Ah, divide, não, para. divide 3 grupos. Não, Esse meu que tá zoando, tá? não. É, Rodrigo, De- tá zoando. Dança, Nossa, gincana. Divide 3 grupos e aí você faz atividade militar, né? Aí tá. Pô, da Só que- dança você já vai Isso, pro... então, só que eu tô falando, ó, eu cheguei, treinei, É isso que eu... ensaiei, no outro dia apresentação e isso fuso. E depois, aí descansou do dia 31 pro primeiro, né, tal, no dia 2, atividade. Aí 5 horas da manhã, o cara lá batendo na porta, exército, vamos, todo mundo traje e tal. Aí tá, e eu sem entender nada, o tailandês não falava inglês, assim, do meu time, mano. maioria, só que a comissão toda era brasileira, né, e o preparador de goleiro era sérvio, jogou em Portugal, falava português. Jogador de... Só você em atividade. O resto era Brasileiro da não, comissão tinha, jogando. brasileiro tinha uma cena, um rapaz que jogou também Sim. na Ásia também. Aí beleza, tô lá e o cara bate na porta e fiz alguma coisa errada, ele mandava eu deitar no chão, no asfalto. Aí beleza, aí tá o preparador de goleiro, a gente foi vender camisa pro clube. Aí eu falei, caramba, Zora, brincadeira, eu no Olympiacos faziam fila pra eu assinar a camisa lá. que eu vim Aqui eu tô vendendo a camisa. O dia que eu vim parar. Aí beleza. Aí tô lá na atividade, né? Aí tô lá, passando debaixo do arame farpado lá, vem um tailandês, um moleque. Cara, ele veio com uma folha verde, cheia de formiga, aquelas vermelhas, sabe? E pau nas minhas costas. Eu Não é já, possível. puta, eu falei, filha da... Pode falar a palavra. Pode. Aí eu falei, filha da mãe, né? Eu vou matar esse moleque. E eu já, puto, né? Aí tinha uma brincadeira que você tinha que se esconder
Não, se esconder. Você jogou lá? Você jogou lá? Ah, então. futebol? Isso foi o mais difícil. Isso foi o mais difícil. Aí tinha que se esconder, e aí eu no fuso, né? Morrendo de sono. Aí eu falei, agora que eu vou descontar. Me tranquei no banheiro lá, fechei a porta, tirei um cochilo. Fiquei lá. Aí todo mundo, Diogo, já acabou a brincadeira, pode sair. Eu falei, pô, eu vou dormir. Aí pra encerrar, eu morro de medo de bicho, né? Que papo de louco, mano. Aí tinha uma atividade, você entrava numa canoa, aí tinha... Calma. Desci o rio. Tinha uma canoa, aí a atividade assim, tinha um balde do lado e colocava sapo e cobra d'água, né? Aí você tinha que pegar... cobra d'água na canoa, você tinha que pegar e jogar no balde. Aí eu já puto com tudo isso, né? Aí o treinador falou assim que a mulher do presidente falou que eu tinha que me empenhar mais. Eu falei assim, Gama, quer saber? Fala pra ela ir pra aquele lugar, né? Que eu vim aqui pra ser jogador, não vim pra ser Indiana Jones, não. Vai... Indiana Jones é o caramba. É a esposa de quem que falou? Do presidente. Do presidente pra se empenhar mais. Olimpíada do Faustão. Se dedicar mais. Eu fazia o Facebook. Aí eu falei assim, meu Deus, eu falava pro auxiliar do Gama, né? Não, vou embora. Que isso, dinheiro nenhum paga isso não, você é louco. Cara, mas é isso que eu tava falando. Cara, assim, o começo foi assim. A cultura dos caras não, mas aí isso daí é diferente. né, não. mano? Mas esse clube específico, né? Esse clube específico. A pré-temporada aí. Essa aí faltou uma pesquisa. A pré-temporada dele. Uma pesquisa hoje, antes de você ir pra tem lá. um fisioterapeuta lá brasileiro, inclusive eu que levei, né? Ele tá até lá hoje. Só que não existe mais isso, mas, cara, eu cheguei... não tem mais isso aí, não tem. O cara tem que fazer uma brincadeira gincana outra. lá. Não, tem uma brincadeira outra com o jogador, mas nesse nível Cara, aí que não. loucura. O Mas jogador e aquele loucura. rango? Como é que era o rango? A Deles- curiosidade, assim, porque cada de lugar, diferente, obviamente, tem assim, a cultura e tem... A comida muito apimentada lá, né? Só Sim. que assim, claro, tem aquelas coisas diferentes, né? Tem Mas uns é bichos mais, estranhos, mas é mais assim. pra turista, velho. Entendi. Esse negócio É. de escorpião, larva, essas Gafanhoto, coisas, né? é Essas mais pra, vamos dizer assim, turista. Eu nunca vi um tailandês comendo espetinho de grilo. escorpião, de Certo. grilo na rua. Tem, você Certo. acha, mas acho que é mais pra turista. Logística de viagem, como é que Cara, era? Tranquilo então, ou não? hoje Como é é que era? top, hoje é top lá. Mas eu peguei assim, busão, muito busão. Jura? Pô, pegava 6 horas. Por isso que eu falo. Tá, mas a Champions é adaptação foi- avião, né? Você tá Não, falando da sim, Tailândia, da campeonato mas local. hoje ali. é tudo fretado, tudo isso o clube melhorou bastante, evoluiu bastante. Que loucura, mano. Mas E é era- muita selva, assim, muita praia? Porque Não, você então, falou né, eu que você morava pegou no interior, né? Então, minha cidade não era de praia, né? Mas era bem interior. muito Quando você vegetação. chega lá já falando inglês ou não? Ah, eu Você arranhava. aprende lá? Não, arranhava já. Já arranhava. Porque isso ajuda muito Não, pra ajuda, poder se ajuda, adaptar. Ajuda. E assim, cara, Cara, que experiência, hein? assim, eu joguei com... Denilson, cara, eu... Atacante, né? Então lá sempre costuma contratar 2 atacantes, um zagueiro, assim. Hoje abriu mais vagas para estrangeiro. Eu joguei com mais de 20 pessoas diferentes. E eu falo, cara, assim, um mérito que eu tenho, né? Não são os gols. Não é o... Não é caçar cobra, não é caçar... Mas assim, você entender também que eu que tô chegando também. Quer queira que não, eu tô chegando. Eu tenho que me adaptar. Fora essas coisas, mas estou falando no dia a dia, dos treinamentos, de entender o pessoal. O tailandês não é de briga. Então, assim, você brigar lá, sei lá, chegar mais duro no treinamento, não existe. Aí você tá morto. É mesmo? Então, assim, não. Assim, acontece, né? de Chegar Isso é duro. futebol, Mas eu tô falando assim, contato, assim. aquela coisa do Brasil. Um chegar duro um pouco no outro, você vai sair na porrada, às vezes, no Brasil. Sim. Lá não existe isso. Ah, não existe esse entendi. negócio de briga, desrespeitar o mais velho. Isso daí é gravíssimo lá. Então, assim, é você se adaptar também. Né? Você tem... Pô, interessante você estar falando, porque a gente falou bem no nosso comecinho de resenha sobre os valores que você aprendeu com teus pais, com a tua família. Sim. Desde moleque, lá de Capão Redondo, enfim. E aí você vai para um lugar desse que tem que tem um respeito, né? Você falou, respeitar o mais velho, não brigar e tudo mais. Para um cara que tem essa essência, como você tem, acaba também ficando mais fácil também a adaptação, Sim, né? mas Eu assim- falei bobagem, não, né? Não. Acho que Não, acho que é não, mas interessante. eu... Claro que tá no meu nome santo, mas eu não era santo. Assim, Sim. eu sou uma pessoa mais tranquila, mas eu era muito explosivo, por exemplo. Acontece algo assim que eu não gosto. Eu não consigo disfarçar. Eu vou tirar satisfação, de repente discutir o que acontece. Mas lá eu fiquei uma pessoa mais calma, cara. Hoje, assim, Te dificilmente ajudou. hoje algo me tira do sério, assim, sabe? Lá eu me encontrei assim, igual o Chico falou lá no começo, de paz, assim. Eu me tornei uma pessoa mais calma. Mais Eu tranquilo. acho que eu peguei isso muito da Tailândia, velho. Porque a gente ouve, por exemplo,
os jogadores que atuaram no Japão, por exemplo. O japonês, os asiáticos no modo geral, mas o japonês sempre foi muito disciplinado, né? Isso. Tecnicamente ali, taticamente. Você vê um time, é gostoso até comentar, fica fácil pro comentarista comentar times japoneses, né? Você faz as duas linhas de 4, 2 atacantes, compactozinho, pá, pra cima e pra baixo, tal. Então, eles sempre foram muito disciplinados. Então, muitos brasileiros que passam muito tempo lá, eles voltam com uma mentalidade diferente. Não era isso que eu queria falar, porque eu lembrei do Tinga. Sim. Tinga falou da Alemanha, que ele aprendeu muito também em relação ao comportamento, à Disciplina. economia. Isso. Na Alemanha, ele aprendeu muito. E foi a gente tem 4 anos de podcast, o Tinga foi nosso primeiro convidado. E ele falou muito sobre isso, né? Então, o que você está falando vai muito, né, de encontro com o que o que o Tinga falou. Muito, muito interessante. A gente tem aqui, irmão, a gente tá 1h20 já na resenha. Ainda tem uma... A gente tem aqui um quadro, que essa daqui é interessante. Eu faço uma, Chico, e você faz outra, Bora. beleza? Pra gente dar dinâmica. Titular ou reserva? Presta atenção, não vai quebrar, hein, mano? Não vai quebrar. Se qualquer coisa, você pergunta pros universitários. Aí os universitários te ajudam, beleza? Fica tranquilo, irmão, que você é um cara que tem um discernimento, que já tá desenrolando bem. O quadro chama titular ou reserva. Um jogador em atividade que você escolheria para ser titular no seu time e outro para ser reserva, para ser banco. Em atividade. Hoje, Em atividade? atividade, Mas futebol brasileiro ou no geral? No geral. Um jogador que Se você você... quiser. Cara, eu gosto do Yamal do Barcelona, hein? Opa. Pô, foi bem. Foi bem. Reserva? Pra deixar na casinha. Não, o reserva não necessariamente pode ser ruim, pode ser um segundo melhor, assim, né? pra Pô, você. eu fui reserva, por exemplo, na Olha seleção. aí, olha aí. Deixei quicando pra você não entrar no compromisso. Cara, A reserva? direção fica puta comigo. Vai o Flaco Lopes do Palmeiras. Tá na reserva do Palmeiras mesmo? Deixa... Bem, foi bem. Tá bom, tá Chico bom. Bola Garcia, foi aérea, bem, foi precisar, bem. tá lá. Um Perdeu jogador um gol agora... também agora, hein? Nossa Meu Deus Senhora. do céu, hein? O John, pá, Nu. catou. Um jogador aí agora que já aposentou, aí é um Tá. jogador que já aposentou, pra ser titular e outro pra ser banco. Titular o Ronaldo. Opa. Pra ser banco, Denilson. Aí. Pronto. Vai Essa entrar, pergunta vai aqui, meter a produção. fumaça. Produção, meter a fumaça. essa produção, essa aqui, né? Não, beleza. E ele falou pra eu não quebrar. né? Produção, tamo junto. Meteu a Na atençãozinha, trairagem da foi. produção. Qual que você fez, Chico? A do titular, tá? Isso. Um campeão do mundo pela seleção brasileira pra ser titular e um no banco, foi essa que você fez, Chico? Não, eu fiz a de um que Mas já é aposentou. parecida, né? Mas agora tem que ser campeão Em do mundo atividade, pela vai. seleção. Não, em atividade não. Pô, Não, que campeão do burro, mundo pela Denilson. seleção, pô. É que ele citou o Ronaldo e mesmo, Denilson, né? mas não, eu vou pular essa aqui, vai. Um dirigente que teve para ser titular e outro para ser banco. Cara, um titular o Paulo Nobre. Ó, Boa, Nossa, top dele. Fenômeno. Top, É. top. Pessoa dele também, assim, muito sabe? boa, né? E reserva o Ilídio, da Portuguesa. Elídio. tá. Um país que você visitou, que seria titular na sua vida e um que é reserva. Reserva nenhum, cara, que eu visitei. Mas titular é Tailândia, vai. Tailândia? É, Gostou da Tailândia? gostei muito. Pô, Foram 9 anos, você falou, né? 6 anos na 6 Tailândia. 6 anos. Um treinador com quem já trabalhou para ser titular e outro reserva. Vamos lá. reserva não precisa ser Não, ruim, posso pode ser falar. só o Tá. que não é o titular, né, no caso. Titular eu gostei muito do Muricy, cara. Pegou Cara, no posso Santos. colocar 2 titulares ou não? Pode, mano. Porque tem um que é agora muito tem especial pra mim, Ah, que é o Wagner Benazzi. Boa. Ele faleceu. Esse cara foi muito importante pra minha carreira. Então vai ele e o Muricy, assim, que eu gostei bastante, né? E reserva o Barbieri. Barbieri? Esse é antigo, que era do Guarani. Não é o, Ah. não é o Não, Maurício não é esse, Barbieri não, agora. é o Barbieri que foi do Guarani, Tá. isso lá Entendi. atrás. deve ter Agora sacaneado. quero ver. Um gênero musical da sua playlist, Ele é capão, né, mano? que é titular e o outro pra ser reserva. Rap. Eita, Não tem E como. tu reserva. é do rap, mano. Racionais, isso, Capão é Redondo. Brasil. Um dois e ninguém se Era mexe, só mais irmão. um Silva. Hã? Não, Meu Deus. Essa- Perdemos um essa- guerreiro. Cara, Perdemos um guerreiro. reserva. Perdemos um guerreiro, irmão. reserva, assim. Sei lá. Não, que Acho fica que ali não na muito chegado segunda. no né? rock. Rock? É. Mas, eu também não sou. Mas escuta, mas. Eu também não sou. O Denilson. Uma profissão que pode ser titular e outra ser banco de reserva. Uma profissão titular e uma profissão Titular banco de reserva. empresariando, né? Ó. E reserva político.
Político? É, Deus me livre. Aí Cê é você deixa no banco. Deus me livre. Um Isso aí dá pra ser filme. até cortado, né? Um Você filme também que deve você amendoim. considera titular e outro pro banco. Desculpa, não Um entendi. filme que você considera filme? titular e outro pro banco. Cara, eu gosto de assistir filmes, assisti muito. É. Tem um filme que eu gosto, Ainda mais lá na eu titularíssimo. gosto Tailândia, né? muito, cara, eu Tem gosto muito. Mas eu gosto muito do Denzel Washington, Boa. eu gosto do Gangster, eu gosto do... Gosto do Smith também, Sete Vidas, A Procura da Felicidade. Boa, bom São filme. muitos. Boa, bom filme. Reserva? Ah, não tem nenhum, assim, filme que eu lembre, assim, que eu não goste. Tá. Boa. A última. Você tá indo bem, saiu bem. Não, tá bem. Tá indo bem. O Hernanes também fez e saiu bem. O Hernanes saiu bem. É. Uma viagem que fez, que foi naquela pegada titular e a que melhor fica na reserva. Ou seja, A uma melhor viagem, viagem? top, uma viagem titular e uma viagem reserva. Relacionado a futebol ou Não, qualquer... uma viagem que você tenha pode ser feito, pode pessoal ser com a também, que você é família, família. pode ser uma viagem que foi legal pra Tranquilo. você. Nossa, viajei tanto, cara. Porra, jogador, né? Não tem jeito. Passa Acho a que vida as viagens viajando. em folga com a família, sei lá, Singapura, Boa. até o próprio Nordeste aqui, Porto de Galinhas também, muito bom. Bom. Legal. A reserva fica, não pelo país, quero até voltar pra conhecer, mas pra Israel, cara. Fui jogar lá, fui expulso. Deu uma merda do caramba. Por quê? Não conta essa história. Cara, a gente foi jogar Olympiacos. A gente foi jogar contra o Maccabi Tel Aviv pra classificação da... Agora eu não sei se foi da Champions ou da Europa League, né? E aí a gente empatou o primeiro jogo, o segundo a gente empatou, mas saiu fora. E aí acabei sendo expulso. No último minuto. Aí, pô, foi horrível depois. Mas por quê? Cara, foi assim, o goleiro tá fazendo cera, e aí ele simulou que eu dei um soco nele, mas eu não dei soco. Eu fui bater na bola aqui assim, só que eu fui cruzado assim, né, bater na bola. E aí ele simulou não tinha que eu... VAR? Não, se é VAR eu não Aí- era expulso. Aí, E aí eu acabei sendo expulso. Mas a repercussão foi ruim Foi depois? muito, foi muito. Por quê? Ah, cara, porque assim, esse novo presidente do Olympiacos, né, tinha acabado recém de comprar o clube e era muito importante. E teve uma reformulação no time, né? Saíram muitos jogadores. Mas ele não viu que você não teve culpa? Ah, quer saber? Acabou de comprar o clube, cara. Vai jogar pra qualquer coisa, né? Então foi uma viagem assim que deixo na reserva. Dessa tua loucura aí, os teus filhos nasceram aonde? Cara, minha mulher ficou grávida na Grécia. Tá. Teve meu filho em São Paulo, mas eu tava no Santos, né? Ah, você tava Ela aqui. foi grávida pro Flamengo. E meu filho, o meu segundo filho, ela ficou grávida na Tailândia e teve aqui em São Paulo também. Mas todos nasceram aqui em São Paulo. Ah, então tá. Então tá, porque só por causa da questão da cultura, né? Ah. Porque às vezes a escola, não sei Sim, o quê, sim. andarilho Não, mas- da bola, sim, né? sim. Isso aí, né? Enfim. Você tá falando da tua experiência de jogar fora e essa história. Não, muito boa, cara. Não. Pô, Virou como é que é? Se MacGyver, né? arrastar embaixo de arame farpado. Nesse Canoa. nesse período todo que você ficou lá fora, algum momento você teve a oportunidade de jogar num time enfim, no eixo mesmo, do europeu e tal, pelo teu desempenho? Então, no meu primeiro E aí ano. você falou, cara, no meu não vou. primeiro ano no. Você falou do Arsenal, no né? Lá Olympiacos, atrás. No Olympiacos eu fiz um campeonato europeu muito bom, né? E aí eu tive possibilidade, teve conversa de eu ir pro Chelsea na época. Eu tava cotado pra ir pra seleção também na Você época. jogava muitos jogos da UEFA, você falou, né? Isso, Fazia gol foi e muito tal. bem. E aí, só que acabou não dando certo, o Olympiacos falou assim, pô, se o primeiro ano dele foi tão bom, imagina o segundo. Deram azar. Porque aí você machuca, O né? primeiro foi melhor. Porque aí Então, teve essa possibilidade nesse ano, né? Entendi. Mas depois não mais porque eu voltei também de empréstimo, né? Sim. Pro Flamengo e depois pro Santos. A gente tem a parte final nossa, a gente tá com 1h30 de praticamente de podcast, que é uma parte que a gente gosta muito aqui do nosso trabalho, e acho que você vai gostar também, que é um quadro sobre gratidão. E aí a gente pergunta para as pessoas, a gente fez ali o Povo Fala, te fazendo pergunta, e você jogou Flamengo, Santos, Palmeiras, Portuguesa. Sul do Então a Brasil. gente vai entender o que os torcedores dos times brasileiros que você atuou, o que eles falam sobre você. Aí pode vir de qualquer coisa, né, mano? Aí é com você. Por favor, desenrola. Lá, vamos ver. Vamos lá. Fala, Didico. Bom, primeiro eu quero parabenizá-lo por sua trajetória, né? Não só por sua carreira profissional, mas quem te conhece sabe das suas lutas.
saber o quão vitorioso você é. E depois falar desse ser humano ímpar, esse cara de coração enorme, já te falei isso várias vezes, vou continuar falando. Parabéns pela pessoa que você é, pelo amigo, parceiro, companheiro. Sei que eu posso contar com você em todos os momentos. Obrigado por tudo, tá? Sei que você vai ter muito sucesso em tudo que você se propor a fazer, porque você é um cara que vai de corpo e alma, uma pessoa correta e justa. Então, sei que tem muitas bênçãos ainda para sua vida. Irmãozão, tamo junto para tudo, você sabe disso. Te amo, fica com Deus, grande abraço, é nóis. Fala, Diogão, beleza? Na paz, tranquilo? Quero te desejar tudo de bom aí na sua vida aí. A gente sabe como foi dura a sua trajetória até o êxito do futebol. E gente que jogava bola na rua, né? Chutava o asfalto, usava o tampão do dedo, então só quem passou por essa sabe, né? Soltava pipa, descia de carrinho de rolemã, então a gente sabe quanto foi duro para chegar até o profissional e tudo. Então quero te dar meus parabéns, tanto você quanto toda a sua família, tanto da sua avó, do seu avô e da sua esposa, né, que estava lado a lado com você até hoje. Então quero um grande abraço, tá bom? E tamo junto e vamos por mais. Um abração. Te amo. Chama. Falar do Diogo é falar de muito amor, de muita admiração. Ele é o primeiro sobrinho da família e como a gente tinha uma diferença pequena de idade, ele é irmão também. Então é tia, irmã. Eu brinco com ele que fui eu que ensinei ele a jogar futebol, porque a gente morava numa rua que era uma subida e a gente subia a rua chutando bola um pro outro. Então eu sempre brinco com ele que eu que ensinei, né? Mas muita admiração, ele sempre foi muito dedicado, sempre amou o futebol, se dedicou muito. E hoje eu tenho muita admiração pelo homem que ele se tornou, não só como profissional, mas também como pai, esposo, filho, neto. Ele é muito cuidadoso com os meus pais, mesmo tempo que morou fora, sempre foi muito próximo da gente. Então, só dizer que eu te amo muito, que eu te admiro muito, que eu desejo tudo de melhor no mundo para você. Beijo. E aí, Di, beleza, meu? Pô, falar de você é fácil, né? Acho que desde que eu me entendo por gente, vi você chutando bola e acho que ninguém imaginava, né? Enfim, onde você ia chegar, se construir uma carreira brilhante. Tá iniciando um novo ciclo agora, né? Também tenho certeza que você vai ter muito sucesso. E assim, você parar foi bom, a gente ganhou um reforço lá no Racha, né? Mas assim, você precisa, sem querer cornetar, você precisa tocar mais a bola para me consagrar lá, né, pô? Você já fez muito gol, deixa eu fazer uns golzinhos agora. A brincadeira à parte aí, tem sido muito bom essa nova etapa, de estar com você mais presente, né? Eu sei que foi um cara sempre muito família, então tem sido muito bom pra gente tá convivendo mais com você. E assim, eu sinto orgulho de você como jogador e como pessoa, como pai de família que você é um exemplo muito grande pra gente. Um abraço. Fazer chorar, hein? Por brincadeira. Legal, cara. No final eu tenho uma parada pra te falar. Legal. Legal. Muito legal. 2 sócios, né? Depois os tios. O que passa pela cabeça? Sei lá, cara. Fica emocionado, né? É o que fica, né? Vou falar no final. Não consigo nem falar. Esperar você se recuperar. Tem mais gente pra falar de você, meu Opa. parceiro. Falar do Diogo tem muita coisa para se falar. Me lembro quando ele era pequenininho, quando começou a andar, já foi chutando bola. Eu sempre procurando, cadê o Diogo? Diogo chutando bola. Uma pessoa incrível, um menino que me deu muitas alegrias. E uma das coisas que eu me sentia muito feliz de ver ele jogar, de acompanhar. Torço muito hoje para ele, na nova etapa da vida, que seja feliz,
que é a pessoa alegre, uma pessoa amigo, uma pessoa família, bom pai, bom filho, bom marido, bom neto. Tenho muito orgulho de ser a pessoa que eu consegui conviver por anos. Oi, Di, passando aqui para te mandar um beijo, mandar uma mensagem também, que eu espero muito que você seja muito feliz nesse pós-carreira, porque a gente acompanhou de perto o quanto você se dedicou sempre à sua carreira, o quanto você foi dedicado, o quanto você sempre quis ser o melhor. Então, a sua família te ama muito, torce muito por você, muito para você ser feliz. E é isso, estou aqui no meu aniversário te mandando uma mensagem e espero muito que você seja feliz sempre, tá? Luca, manda um recado pro tio Diogo. Tchau, Diogo. Eu te amo, tchau. Nico, a gente tem o melhor papai do mundo, né? Manda um beijo pra ele. Oi, pai, surpresa. Tá todo chique, né? No podcast do Denilson. Ah, quando você foi jogador, olha, eu gostava muito, viu, de ver você jogar. Ficava feliz quando você fazia gol. Beijo. Te amo. Legal, cara. Porra. Sensacional, velho. Me arrebentaram, hein? Essa parte é tenso. Essa parte é tenso, moleque. Parabéns, cara. Parabéns. Essa parte é tenso. Isso é o que fica. Obrigado, da viu, carreira gente? construída. A galera vai lembrar de gols, vai Mais ou lembrar menos de... imagino o que tá passando pela tua cabeça. Te interrompi, Chico. Não, eu quero... Eu tô tentando que ele fale, assim, o que ele tá sentindo, mas acho que só o teu semblante já tá dizendo muita coisa, né? Cara, é muito difícil ter o que falar, né? Sou muito grato à minha vida, sabe? Às vezes a gente pergunta muito, o que poderia ser, se te faltou algo, se podia conquistar mais coisas ou menos coisas. Não, sou muito grato. Muito grato pela minha família, pela carreira, pelos amigos, por tudo, sabe, que eu vivi. Então, assim, não me falta nada. E tudo isso aí que vocês me mostraram, cara, muito obrigado. Muito obrigado. Tem mais gente ainda. Vixe. Oi, eu também não podia deixar de passar aqui pra falar o quanto que eu te admiro, o quanto você é especial na minha vida e na vida dos nossos filhos, o quanto tua carreira foi fantástica, o quanto a gente se orgulha disso, mas com certeza o seu maior destaque é como pai, uma pessoa incrível, que eu tenho muito orgulho de dividir a vida. Te amo. Oi, Di. Passando aqui para dizer que a sua trajetória foi linda, maravilhosa, que você sempre foi um cara muito dedicado, esforçado, mas eu acho que o que fez mesmo a diferença em tudo foi o seu amor pelo esporte. Mas eu queria te dizer também que me orgulha muito, acima de tudo, ver o homem que você se tornou e o pai que você é. É motivo de muito orgulho e de um valor inestimável. Beijo, te amo. E aí, jogador? Cadê você, jogador? Demais, esse momento ele é... não tem jeito. Ele é maravilhoso, esse momento, irmão. Ele pega mesmo. Quando a gente fez esse quadro, que é o quadro também que eu também me emociono muito, porque obviamente a gente se identifica pela carreira que a gente teve como atleta, e são essas pessoas que na hora que a batata taça, né? São essas pessoas que estão ali do nosso lado, assim. Então eu fui homenageado uma vez, pós-carreira, e foi uma das coisas que eu falei pro time da 94 aqui com o Chico. Falei, mano, a gente precisa colocar um quadro com os amigos, com os familiares falando do convidado, cara. Porque a gente abre mão, né, Diogo,
de muita coisa pra gente realizar o nosso sonho como atleta e automaticamente fazer por eles, né? A gente entra meio que no automático. Joga, concentra, viaja, ganha dinheiro, perde dinheiro e vai vivendo com essa pressão do torcedor, com essa cobrança da imprensa e tal, e automaticamente você está proporcionando para os seus, né? Então, não, tenho certeza que são as pessoas mais importantes aí da tua vida, né? De sua mãe, tua avó, teus filhos, tua esposa. O que passa pela tua cabeça? E eu sinto, você pode me corrigir se eu estiver errado, em algum momento eu acho que as pessoas se sentiam meio que travadas em falar um eu te amo, em falar o quão você é importante, o quão você me ajudou, em quão eu sou grato por tudo que você fez por mim. E de repente, pós-pandemia, isso ficou mais aflorado das pessoas falarem isso, né? Eu sempre falei isso dentro da minha casa, meus pais sempre me falaram isso dentro da minha casa. E imagino que dentro da família de vocês também, de repente, tenha esse sentimento aflorado de verbalizar, né? De contar, né? O que passa pela tua cabeça quando você ouve as pessoas mais importantes da sua vida falando sobre você? Eu acho que isso era um tabu antigamente, né? Por exemplo, você via demonstração de amor, mas não era como você escutar um te amo, né? Tipo assim, pô, vai com Deus, te amo, tal, não sei o que, né? Como você falou, pós-pandemia, acho que isso ajudou muito, né? Mas ver tudo isso aí que vocês me proporcionou aí, cara, aqui eu não consigo nem falar. Assim, acho que é uma expressão, acho que fala tudo, né? Foi. Meus filhos, cara, como eu falei lá no começo, né? O mais novinho tem autismo e esse pequeno rapaz mudou minha vida. Desculpa, gente. Só quando é pai, você ouvia isso antes? Só quando é pai você vai entender. O meu primeiro filho me mudou bastante, né? E o meu segundo veio pra mudar ainda mais, né? A forma de ver a vida e de pensar, né? Minha esposa também, guerreira lado a lado, né? Minha mãe, pô, cara, eu perdi meu pai muito cedo, né? E quem me levava nos jogos sempre foi minha mãe. Ela foi... Eu tenho certeza, claro que foi minha dedicação, mas sem ela não teria chego. Então as pessoas, minha avó, que cuidou muito bem, né? Igual a gente falou lá no começo, que não me faltou nada, então... É isso aí. Obrigado. Às vezes a gente, no modo geral, Chico Garcia e Diogo, as pessoas que estão aí vendo a gente, às vezes a gente pré-julga pelo que a gente ganha. Eu vou falar de jogador de futebol, né? Pré-julga pelo que a gente conquista, né? De títulos, né? De medalhas, de campeonatos, aquelas coisas todas. E o amadurecimento ele vem com o tempo, isso é o óbvio, né? Mas às vezes a nossa conquista a gente acaba entendendo que não é só essa, né? Não é só a medalha, né? Não é só o troféu que ergue, né? Praticamente todos que falaram ali sobre você exaltou um bom filho, um bom pai, um bom esposo, um bom amigo. Isso são coisas que são importantes pro dia de hoje, né? O podcast tem uma missão também aqui que eu falei lá no começo de contar um pouco disso, dessa intimidade para essa bolha, né? Tem muitos jogadores de futebol que acompanham o podcast, né? A gente acaba conversando, eu acabo recebendo muitas mensagens de jogadores de futebol, de outras pessoas também, mas especificamente de jogadores de futebol, falando, cara, eu vi lá a história de fulano de tal, pô, me identifico, cara, eu vou falar mais te amo pra minha família, vou falar um te amo pra minha esposa, pros meus filhos. E essa mensagem que a gente tenta passar aqui, Diogo, e você deixou muito aflorado isso com o teu semblante, que é o que a gente quer, né, Chico Garcia, dentro do podcast, né? É mostrar esse lado, porque às vezes não é o troféu, mano, a nossa maior conquista. A nossa maior conquista é isso aí, cara, que a gente tem dentro da nossa casa, da nossa família. Eu tô vivendo muito isso, de muitos anos pra cá, o Chico vive isso, de muitos anos pra cá, que a nossa maior conquista é a nossa família, mano, os nossos amigos. E esse podcast deixou claro que você tem uma trajetória como atleta, pode ser que não um tamanha visualização, visibilidade, num cenário que de repente as pessoas te acompanharam como atleta, mas isso pra mim tem muito peso. Conhecer esse teu lado tem muito peso pra mim, mano. Parabéns, tá? De verdade. Desculpa também eu ficar me emocionando, mas é que eu sou assim.
Obrigado. Desculpa, Chico, de novo. Obrigado, Que cara. merda. Eu acho que pra mim, esse é o meu maior troféu, sabe? Minha maior conquista é isso. Cara, é difícil, viu? Mas valeu, obrigado. Obrigado mesmo. Diogão, em nome do podcast aqui, como o Denilson falou, um objetivo nosso, uma missão nossa é mostrar além do jogador, né? E eu tenho certeza que muita gente vai ficar surpresa aí com as tuas histórias. Tem algumas engraçadas, divertidas, algumas desafiadoras, né? Como é a do jogador de futebol. As pessoas não têm muita noção, né? Do quanto o cara abre mão, vai jovem, sai do país para um lugar onde não sabe como funciona, como vai a mãe antes. Não, lá você tem muita bronquite, lá você vai sofrer, vai pra cá. E aí você chega lá, você brilha num clube onde brasileiros renomados brilharam também, uma responsa grande, camisa 10, fanatismo de torcida, e tudo isso, cara, com 20 e poucos anos. Então não é fácil, né? No meio disso, família, aí agora você tá conseguindo dar atenção pra família. Particularmente eu estou num momento de vida também assim, né? A gente vai tirando o pé e vai conseguindo estar próximo dos filhos, cara. Isso realmente não tem preço, é um privilégio poder fazer isso. Então parabéns, cara, parabéns aí, porque a gente viu além do jogador e eu tenho certeza que a galera vai gostar. Obrigado por estar aqui. Que da hora. Valeu, obrigado, gente. Obrigado. Não sei se você gostou. Muito. Não sei se faltou alguma coisa a gente falar e perguntar. Mas assim, esse momento atual que você está vivendo, você deve trabalhar com muitos jogadores jovens. Uhum. Como é que é esse diálogo? Porque eu ia te perguntar isso lá no meio, aí eu lembrei agora, como é que é porque a gente fala muito que o diálogo mudou também, né? Sim. A forma que as pessoas se comunicavam com a gente. Mas com os pais, né, cara? De tentar passar o que a gente viveu. Porque é que eu falo, a gente queira que não são crianças, né? 13, 14 anos ali onde começa. Cara, eles só tem que jogar e se divertir, né? Então a gente tenta conversar muito mais com os pais. O mais né? difícil é lidar com os pais, né? Com ansiedade. Isso, ansiedade, de falar que as coisas não são bem assim. Que o principal foi aí que vocês me mostraram. Vai ser lá na frente, de ser uma boa pessoa, porque o esporte salva, né? Então se ele não for um jogador, cara, que ele seja um ser humano maravilhoso. Então assim, tentar, de certa forma, falar com os pais, né? De passar assim o que a gente viveu, né? Que hoje você amanhã você não é. Depois da manhã volta a ser de novo. Exatamente. E tentar explicar pra eles o passo a passo, o processo. Muito bom, cara. Porra, muito bom mesmo. Grande, Diogão. Muito bom. Rodrigão, obrigado, viu, mano? Você tá correria com nós, tá parceiro, tá parceiro. Muito bom. Mais uma vez eu me emocionando, né? Nossa, que difícil, Chico Garcia, meu parceiro. Mas não tem como. Mais um, né, mano? Não tem como. Da hora, esse trabalho é da hora, mano. É muito bom. Da hora. Time todo privilégio tá aqui. Conectado com essa parada de podcast, assim, cara. KTO, a nossa patrocinadora master, nossa parceira. Um beijo pro Cássio e pra todo o time da KTO. Cada jogo é único. Lembre-se, jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. Melita, a nossa parceira também no podcast. Patrocinadora oficial do Manchester United, também aqui do nosso podcast. Renko, que colocou um telão lá em casa maravilhoso, que eu tô usando pra caramba, e aqui no podcast também tá com a gente, bonito. Então um beijo pros nossos parceiros da Renko. Cuba, que é o nosso fone, que por sinal é um fone, cara, que deu uma qualidade pra gente ouvir a nossa produtora, a nossa diretora, a Paola, que ela fica no nosso ouvido com essa voz macia. Tá demais, tá de vez em demais. quando ela solta uns gritos. E o fone ajuda pra caramba, porque tem qualidade, né? Que é a nossa parceira, que é uma marca brasileira de fones profissionais, feitos pra durar e muito. Eles têm peças substituíveis e qualidade de som profissional, com até 5 anos de garantia e suporte nacional de fábrica. Para saber mais informações, o link tá na descrição. Mais um podcast Denilson Show com meu parceiro Chico Garcia. 4º ano. Se inscrevam no canal, por favor. Se inscrevam no canal do Chico Garcia para ouvir lá as análises do Corinthians, que ele tá corintiano demais. E aqui no canal do Denilson Show, né, eu sei que tem muita novidade pintando. Muita aí coisa tem muita acontecendo, coisa graças boa. a Deus, então não vai parar, né, mano? Só chegar. O carteiro não para, né, pai? Tinha um treinador que falava isso, Diogo. Isso mesmo. Mano, você vai parar, viu, tio? Mas o carteiro não para não, viu, mano? Vai moscando aí. Os boletos continuam chegando. Aí toda vez que o carteiro entra lá no condomínio,
Quando eu tô Você em casa, lembra o carteiro vê, eu falo, mano, você não para de vir, que eu Caramba, tô... Para um pouco, irmão, ele dá risada. Traz o cartão postal Dá aí, risada, pô. Só mano. boleto. Diogão. Obrigado, gente. Obrigado, tá, mano? Espero que você tenha Sensacional. gostado. Valeu. Feito de coração. Obrigado. Tá bom? Sucesso, que você precisar da gente, tamo por aqui. Valeu. Fechou? Obrigado. Show de bola. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Um Valeu, abraço. turma. Valeu, Rodrigão. Tchau, tchau. Nós. Tamo junto. Valeu, gente.